Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks, podcast do Trader aqui no BTG Pactual. Aí, tá vendo? A gente vai ter que aposentar o Claro agora. A Ivy vai ser a co-host oficial. Mas pessoal, Claro hoje não tá aqui com a gente, estou cumprindo esse papel de ser o host aqui com vocês. E a gente tem dois convidados, eu tive que chamar a Ivy porque para poder trocar uma ideia com esses dois convidados a gente precisa de uma força. Tem dois convidados. Exatamente, tem dois convidados extremamente especiais. Dois caras que eu tenho um carinho enorme. E eu tô hoje, então, com Falode e com o grande Valério. Valério, estrategista, que é estrategista de mercado, fala de opções, de trade quantitativo, uma série de coisas. E o Falode, que alguns de vocês também já viram no Projetos 10%, investidor, rei da manga e também um cara que entende tudo de fundamento. Apaixonado pelo mercado. Exatamente, para a gente poder bater um papo nesse episódio de hoje. Bom, primeiro, se vocês puderem se apresentar para quem não conhece vocês. Claro. Bom, boa tarde, Ivy. Vamos falar que é atemporal, né? Boa tarde, Ivy. Boa tarde, Lucas. Um prazer estar aqui, né? Uma surpresa. Falei, da hora que eu cheguei, que eu sentei aqui, bate aquele flashback. Até falei, né? Comecei lembrando lá atrás, né? Aquele louco aparecendo na sala do projeto para falar alguma coisa. De repente, estou aqui no podcast. Mas eu sou o Fabrício Lodi, para quem não me conhece ainda, né? Ou para quem já me conhece, o Falode. Falove, como alguns me chamavam no projeto, né? O Falove, que era o bonzinho, o tio Oco, o malvadão. O Falove, o bonzinho. Bom, eu sou um eterno apaixonado pelo mercado. Eu invisto desde 99, né? Mas assim, acho que desde que eu vim para São Paulo em 95, eu já tentava descobrir como funcionava esse mundo. Né? Então eu comecei em 99, investindo. Voltei para o interior em 2008. Ainda estou no interior, mas estou aqui. Interior onde você tá? Eu sou de Itápolis, a maior cidade pequena do mundo. Né? Onde eu ando, eu encontro gente de Itápolis, menos lá. De Itápolis não cresce. E estou ali perto de São Carlos, né, do jogo, então minha rota é sempre essa. Itápolis, São Carlos, São Paulo. São Paulo, São Carlos e Itápolis, né? Então, uma vida bastante agitada, assim, apesar de estar no interior, mas eu gosto disso e sempre que eu posso estar aqui prestigiando ou visitando os amigos, é um prazer. Então, sempre investi com esse viés mais de longo prazo. O viés, a gente vai falar disso ainda, né? De overview, sim. Como eu comecei. E ao longo dessa jornada, a gente vai desenvolvendo, né? O que eu posso aprender mais, e aí a gente vai chegar lá onde a gente tá até aqui, por que a gente está aqui hoje. Mas é isso, eu sou um eterno apaixonado pelo mercado, e pelas pessoas do mercado e tudo que acontece aqui. Eu sinto que é um lugar onde a gente está sempre atualizado, né? E nenhum dia é igual ao outro, né? E nenhum dia. Acho que isso é o mais legal. Sabe onde que é assim também? Jogando golfe. Sério? É o mesmo campo, são os mesmos tacos, a mesma bolinha. Mas nunca uma atacada, nunca um buraco igual o outro quando você vai jogar. Pode ser o mesmo campo. Assim, quem joga golfe, quem é do mercado vai entender o que eu tô falando. Já jogou golfe? Então, do golfe eu nunca joguei golfe, não. Você faz, um dia, experimenta. Aqui em São Paulo tem ali atrás do aeroporto de Congonhas, tem um mini campo ali, de par 3. Experimenta um dia. Vocês vão falar, Falode falou e é verdade. É igual ao mercado. Vamos fazer sim. E você, Valério, para se apresentar aí para quem não te conhece? Bom, eu entrei no mercado em 2006, pequeno investidor, logo descobri que eu poderia ser um trader, e eu sofri, como todos, por muito tempo, até me encontrar no mercado, no meu nicho de mercado. Então você opera opções, que era a coqueluche da época, aí entrou um mini índice, era uma grande novidade, ações, IPO, naquela época funcionava bem, né? Tudo comprava. O pessoal flipava bastante IPO. Era alto, né? Exatamente. A informação demorava um pouco mais. E o passar do tempo mostrou as dificuldades, novas características do mercado, e eu passei as dificuldades de ser um trader. Procurei o mercado que eu mais me adaptei, né, que eu vinha me adaptar, que foram as opções. Foi um mercado que eu me apaixonei, entendi as operações estruturadas, me aprofundei bastante nisso, e com o passar do tempo abandonei o day trade. Bom, com as operações estruturadas eu comecei também a ensinar a forma que eu aprendi, a forma que eu estudava Black Scholes. E nisso começaram a aparecer alunos de um porte bem maior, né? Então logo eu estava com alunos com alguns milhões, fazendo operações estruturadas, recorrentes durante muitos meses, e a experiência do peso operacional acabou dando uma experiência incrível de entender a dinâmica e também psicologicamente, né? Eu cheguei a operar com
para um grupo estrangeiro aqui, eu cheguei a girar 120 milhões por hora em exercício, né? Caramba. Eu tranquei. Né? Isso aqui Eu tranquei, né, as siderúrgicas. Então, eu ficava com o telefone direto lá, exerce mais 10 mil, vendia. Exerce mais 10 mil, vendia, né? Eu passei uma manhã inteira de exercício, então isso me trouxe uma experiência enorme. Aquele aluno de 1 milhão e pouco, passou para o de 5, 6, né? Aí eu comecei a trabalhar uma dinâmica diferente, a psicologia desse investidor, como ele reagia, né? Aprendi muito com isso. E a partir daí, com esse conhecimento, eu já estava muito ligado no mercado de opções, eu comecei a desenvolver operações quantitativas, e hoje, dentro das operações quantitativas, eu acabei voltando para o day trade. Então, olhe lá, estou na casa novamente. De novo. Quem me conhece ali pela FlexCup, pelo gradiente linear, né? O produto aqui também que tem dentro da Empíricos, dentro do BTG. Então, hoje já tem uma evolução da plataforma, que é um sistema de formação de mercado. Então, a evolução foi muito grande. E a parte matemática me fascinou muito. Então, hoje a gente cria fluxogramas, sistemas gerenciais. Então, atende um nicho de mercado de alguém que quer transformar o seu dinheiro numa empresa financeira. Sim. Ou para o trader que quer fazer um modelo diferente. Não análise técnica com suas características, não o fluxo com suas características, mas sim o day trade quantitativo, né? O quanto anda cada ativo ou derivativo na média no dia, onde estão essas áreas, como eu posso utilizar elas. Então, essa foi a minha trajetória, né? Comecei apanhando, depois a coisa foi mudando bastante. Hoje eu, além de não apanhar, venho ajudando aí o pequeno investidor, ou até um investidor bem maior, né? Junto com o Fabrício, que foi meu aluno em opções e, né, aprendeu ali, ele me chama de, né, o Sr. Miyagi. método Karate Kid, né, que a gente depois pode falar, é bem engraçado. E hoje ele casou muito bem a parte fundamentalista dele, análise de papéis com as estruturas, e a gente atende, né, um modelo diferente operacional, né, que eu sempre chamo uma empresa financeira. Tu usa as movimentações do mercado, a característica do mercado de capitais para extrair dinheiro, né? Não, isso é muito legal, né? O pessoal que está de casa, todo mundo sabe que eu fiz parte do projeto 10%, né? E, assim, fiz por diversos períodos ali, 17, 18, 19, fui, voltei, etc e tal. E é muito legal, porque eu lembro muito quando o Fabrício começou a falar no projeto 10%, depois quando o Valério começou a falar no projeto, e aí tá, hoje, para quem vocês perderam, tivemos um belíssimo almoço hoje no Debrecen, com direito ao circo inteiro, né? Então tava Cabral, tava Brasil, tava todo mundo, tava Fraga. Na hora do almoço no mercado deve ter zerado. Tava né? Fioravante. Eu tô entendendo como porque o mercado que eu parou vi? já. É tantos lugares e não é na lista, né? Não, eu brinquei que eram 8. Aí 8 pessoas, eu né? perguntei pra eles falaram assim, quantas pessoas. Eu perguntei quantas pessoas são. Eu disse assim, não, pede mesa pra 8. Aí eu tava zoando o Fioravante também, né? Falei, não, tá bom, vou pedir a mesa ali pra 6 pessoas e 2 grafistas, entendeu? Um cara de cripto. Vou pedir mesa pra 6 pessoas, um cara de cripto e um grafista. Mas assim, é muito legal, né? E é muito legal a gente ver como as coisas elas vão passando. E é muito interessante que vocês têm essa coisa de passar o conhecimento pra frente. Eu acho que no fim das contas, muita gente hoje com internet às vezes não entende, mas é o que eu falo, né? Às vezes tem gente que fala assim, poxa, mas a pessoa ela opera e ela tem ali o material educacional, mas isso é extremamente importante. Eu acho que justamente esse é um pensamento, às vezes, digamos que de um país que, de certa forma, até mesmo não valoriza a questão da educação, no fim das contas, né? E eu queria perguntar uma coisa para vocês que a gente sempre fala. Vocês comentaram ali mais ou menos quando que vocês começaram, mas aí cada um falando ali em um determinado momento. Fabrício, como que o mercado ele entrou na sua vida? Bom, é uma história inusitada, vamos dizer assim. Eu vim para São Paulo em 1995 para fazer faculdade. Minha formação em engenharia. Né? E estava ali. Comecei em 95, sou formado lá na FEI. Abraço para os amigos da FEI. Deve ter muito engenheiro no mercado financeiro aí. Com certeza. Acompanhando, né? Tem bastante. Tem vários. Fui estudar no inferno. Era, sabe? Era terrível. E, em 98... No final de 97, eu estava procurando estágio já e eu decidi, tinha uma proposta para estágio na Shell, na época, e já pedia um inglês fluente. E eu vindo da roça, né, falei, poxa, eu tenho escolinha lá, fiz inglês, sabe, a gente brinca.
Eu falei, quer saber? Parece difícil, parece fácil o que eu tô falando, mas na época não tinha, a gente não tinha essa internet, a gente não tinha esse mundo de informação. Eu falei, vou fazer um intercâmbio. E na época acho que tinha 1 ou 2 empresas só que faziam isso, né? Que eram conhecidas aí, acho que deve existir até hoje. Mas eu meti o louco, comecei a procurar assim, ou alguém conhecia, e via fax eu consegui arrumar uma escola lá na Inglaterra e fui morar lá, né? Fiquei um tempo lá e acabei trabalhando lá, eu fui cambista lá. Fui trader lá é trader, né? Mas lá é legal ser trader, assim, porque você pode comprar um ativo por 10, eu posso vendê-lo por 50, desde que tenha uma placa, estou vendendo por 50. Entendi. Senão eu chegar na morte. Assim. Então eu acabei trabalhando com isso lá numa empresa que vendia esses ingressos. E aconteceu de um dia eu ter que entregar um par de ingressos da Copa do Mundo de 98 para um pessoal lá na City, que era o coração financeiro de Londres. Aham. E eu fui para lá e eu fiquei, que isso? Essa é a primeira vez que eu cheguei num ambiente de bolsa de valores. Sim. E aí eu cheguei com a camisa do Brasil, aquela camisa da Copa de 94. Algumas coisas têm uma memória boa, algumas não. Aquela camisa azul da seleção de 94, já me chamaram, Brasil, entra aqui. E aí eu perguntei o que fazia, tudo. Pô, achei muito legal. Falei, quando eu voltar pro Brasil, preciso ver se isso existe lá, né? E voltei. Cheguei pra cá no final de 98. E quero aprender bolsa, preciso desse negócio. Aí eu já tava, em 99 eu já comecei a trabalhar numa multinacional americana, que era a Cummins, né? Motorizado diesel. Capital aberto lá fora. E você já começa a ver, não, porque os acionistas, porque vai ter reunião de acionistas. Falei, cara, o negócio é maior do que eu imaginava, né? Sim. E na época, né, a mãe de uma namorada minha falou, olha, tem um dentista de frente do meu consultório que ele mexe com esse negócio aí. E deixa eu perguntar como é que ele fez. E aí um dia ela chegou com um papelzinho pra mim, olha, ele falou pra você ir nesse dia aqui, nesse endereço, que tem uma pessoa que vai conversar com você. E era na Líbero Badaró, 420. E eu cheguei lá, era um senhor que me atendeu com um calhamaço de papel embaixo do braço. Era o Barsi. Né? Caramba, que legal. Porque, assim, Apenas. ninguém sabe, porque eu não tinha ideia de que era o Barsi em 99, né? Acho que muito pouca gente tinha, né? E a gente ficou 4 horas juntos numa mesa, ali na corretora, e ele me explicando o conceito de investir, de ser esperançoso, de não deixar ganância, de como fazer, de projetar o dividendo, de fazer... Cara, ele já me deu assim, um MBA ali em 4 horas. Eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu saí dali, saí com um calhamaço de papel, porque hoje abrir conta de corretora... Clique, nada. Lá seguir pro cara, reconhecer firma de um monte de coisa, e manda, e vai. Sei que em setembro foi essa reunião, em novembro eu estava comprando minha primeira ação. E aí foi essa paixão. Comecei em 99, comprando uma ação, que hoje não existe mais as penny stocks, né, na bolsa, mas eu comprei minha primeira ação por 4 centavos. Caramba. Comprei na época R$900, que deve equivaler hoje aí uns 5 mil reais, mais ou menos. Que ele queria que eu visse quantidade. Que é uma coisa que ele fala. É que ele sempre fala, né? Ele quer sempre ter mais papel. Porque, assim, se eu te der uma moedinha de R$1, você... É uma moedinha. Se eu der 10 moedinhas de 10 centavos, a criança já tem um monte de... Nossa, eu tenho um monte de dinheiro. Se eu for 20 moedinhas de 5 centavos, foi a mesma coisa. Tinha 30 mil ações daquela empresa, já comprei, né? E ele foi, sabe, assim, me doutrinando naquele começo, tentando fazer, tentando acompanhar. E por eu estar em São Paulo na época, eu conseguia... Nessa época, né? Bom, eu tinha ali, sei lá, perto dos 99. 20 e poucos anos ali. 20 e poucos anos. Uhum. E era um cara novo para a época no mercado, né? Sim, porque o mercado sempre foi... Hoje que o mercado tá mais renovado, né? E eu ia muito para corretora. Tinha reunião na APMEC. As reuniões costumavam de resultado acontecer na APMEC. E ele me convidava, vai ter tal reunião, vamos. Eu ia com ele. Aí eu fui cada vez me apaixonando mais, e assim nasceu esse amor. Então eu comecei com o Barsi. Duvidei do Barsi. Igual um monte de gente na internet. Você estava no almoço, a gente falou de MetaStock? Não. Já ouviu falar? Não. E aí então eu comecei em 99, em 2004 eu já comecei a achar que o Barsi estava... Eu com 5 anos de mercado, o Barsi já está ultrapassado. Aí eu participava de um grupo, né, tinha um site que chamava Projeção.com na época. Naquela época, desculpa só te interromper, naquela época o pessoal, porque assim, a gente tá sendo irônico, né, porque obviamente o pessoal critica muitas das vezes de uma forma infundada, assim, porque hoje muita gente fala assim, não, porque a época do Barsi era diferente, naquela época era muito mais fácil. Naquela época o pessoal já falava isso ou não?
Que igual você falou que você pensou isso, assim, a crítica não, é que é a mesma, né? não Só que... funciona, isso aqui que ele faz não funciona mais, né? Já tem outra coisa. Sempre querendo reinventar a roda. E aí eu comecei a conhecer a análise técnica nessa época, em 2004. A gente tinha um grupo que se reunia, né, toda quinta-feira, na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui ali no centro, na Pizzaria do Moraes, eu não sei nem se ela existe. O cara levava um notebook, tinha um programa que chamava Matstock, alguém conseguia baixar a base de dados do dia anterior, a gente levava um data show, sentava na pizzaria e ficava fazendo estudo de análise técnica. Eu falei, cara, isso aqui é o bicho. Esse cara. E a pizza era boa ou não? E era boa, a gente aí discutia, saía, cara, vinha gente de outro estado, assim, uma vez por mês, pelo menos, vinha gente assim, e eu conheci o Fraga lá, Aham. né, depois a gente se reencontrou, depois, 20 anos depois a gente se reencontrou, e eu falei, cara, isso aqui é o futuro. E eu comecei a tentar análise técnica, comecei a especular mais, e eu falava, cara, então esse negócio de comprar fundamento não vira nada, o negócio é isso aqui, ó. Comprou, vendeu, pivô, vai embora. Backtest. Né? E em 2008, né, que foi aí a grande tacada, a que eu levei, não a que eu dei. Ele era bolinha, né? Eu era a bolinha. Foi que nessa de que realmente isso funciona, é assim que vai, eu falei assim, não, agora eu preciso dar, né, a última tacada. Meu pai estava doente na época, né, estava com câncer, eu quero ir embora daqui, vou dar uma tacada, né, e aí eu consigo acompanhar tudo lá. Eu me alavanquei na época 10 vezes, assim, em termo. Não tinha muito, não tinha mini contrato, eu nunca, ó, fiz tudo. Esse ano que 10 vezes, assim, porque o pessoal às vezes se alavanca hoje até pouco. Então, né? Na época. E então a termo, e foi quando começou o subprime, aquela coisa assim. Então, em 3 dias eu vi 70% do que tudo que eu tinha construído em 10 anos e pro ralo. E pra quem não sabe, público de casa, nessa época o pessoal fazia muito termo, ia rolando o termo, né? Isso é rolando. Então, no fim das contas, você acaba tendo aquele prejuízo que você tava para realizar, você deixava para realizar quando estava muito maior. Para simplificar, né? Não sei se também acompanha. Imagina que o termo você compra ação a prazo, né? Olha, estou comprando, já paguei a corretagem aqui, já tem uma taxa de juros simples ali. Então, se a ação está 10, eu paguei 10% de juros, já estou pagando ela 10 e 10, mas eu só pago a corretagem e vou relando para pagar daqui 1 ano, 6 meses. E fui fazendo, fui alavancando. Tem garantia aí? E depois a gente vê. Tem garantia aí? Faz termo, né? Até onde já tá, né? Vai. Então, e o problema é que foi pior, né? Porque uma coisa é você dar dinheiro em garantia, uma coisa é você dar ação. E quando o mercado cai o ativo que você está alavancado e cai a sua garantia, margem, né? Cai a sua margem. 2 vezes. Então, e na época ainda, né? Eu não usava home broker, fazia tudo por telefone. E a hora que o mercado, aquela loucura, e tocava o telefone, eu tinha certeza que era da corretora, eu ligando, ó, precisa depositar dinheiro. Nossa, que pânico. 3 dias de pânico. E aí eu dei uma parada no mercado nessa época, porque foi um choque muito grande. Falei, ó, vou cuidar do meu pai. Então eu fiquei de 2008 a 2010, meio que o que sobrou, deixa aí. E deixa aí, vamos ver o que vai dar. Vou viver os últimos anos do meu pai com meu pai. Fui pescar, passear e tal. E aí, onde eu abri de novo o home broker, cara, tinha entrado um monte de dividendo. Assim, proporcionalmente à carteira. Sim. Caramba, sabe? Olha, tá vendo como eu sou buco, né? Eu não fiz nada, né? E o negócio funcionou, né? E eu lembro que na época que eu questionava isso, na época do termo, o Barça me falava, não faça isso. E ele me ligava, não faça isso, não faça isso. Eu falava, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, tá tranquilo. Sabe que você vai dispensando a pessoa, né? Eu desligava o telefone, aquele sentimento, não, tá ultrapassado. Sim. E eu fiquei com muita vergonha dele depois. E aí, 2011, 2012, eu falei assim, não, eu preciso ligar para ele de novo. Aí eu liguei para ele, mas quando ele atendeu, Barça, eu falei, ele lembrou de tudo, perguntou como eu tava meu pai, falei, meu pai faleceu e tal. Aí falou, me diga, né, assim, eu falei, tô ligando para pedir desculpa. Eu falei, mas por que desculpa? Aí eu falei, o senhor me falava, eu desligava o telefone e falei assim, esse velho tá ultrapassado. Ele dava risada, entendeu? Ultrapassado e milionário. E ele dava risada, né? Então, entender, acontece. E eu imagino que hoje em dia isso deve ser ao contrário, né? Muita gente deve ligar para você, deve falar, vocês, né, como vocês têm um público muito grande, vocês devem orientar muita gente, falando, não faça isso, não faça isso. Hoje somos nós que os aconselheiros. Os dinossauros. Exatamente. Sem risco. E o que aconteceu com ele exatamente, acontece com vocês hoje. As pessoas devem falar, eu achava o conselho deles ultrapassado e hoje em dia eu sofri, né? Paguei o preço. Então, assim, pra quem não conhece o Barça pessoalmente, eu digo assim, ele então foi um cara que nunca guardou mágoa, eu falei pra ele, ele me recebeu, até hoje a gente se fala, menos do que eu gostaria. Hoje ele tem uma vida mais atarefada, apesar de estar parando, né, com tudo que aconteceu aí, essa exposição que ele tem agora, é mais difícil, mas a gente se fala.
Esses dias pegou fogo lá no interior, lembra essa época de seca? Ele Aham, pegou, sim. e as mangas? Eu falei, ó, pai, chegou perto. Chegou perto, né? Então, dali eu aprendi essa lição, né, de que o mercado faz o que o mercado quer e eu tenho que estar preparado. E aí eu comecei a trabalhar, né, assumi o negócio da família, também me tornei produtor rural, que o André brinca, né, o rei da manga. Sim. E foi. Só que chega um ponto que a gente fala assim, poxa, eu tenho essa carteira de ações de novo aqui, né? Será que não dá para fazer alguma coisa a mais? Né? E aí eu tava solitário lá no interior e acabei, por intermédio de um tio, descobrindo o André. Né? Falei, tem um cara que fica aí no Facebook, num grupo aí, mandando mensagem, assim, um grupo do Facebook, e é o tal de Wolf Wall Street. Falei, deixa eu ver quem que é. Pelo menos não tem alguém com quem conversar, trocar ideia de mercado, né? Tô longe, vou ficar... E assim, o Barsi não tava em grupo de Facebook, essas coisas, né? Era sempre por telefone, não vou ficar ligando toda hora. E eu conheci o André, né? Nesse grupo, e foi logo que começou o projeto, acho que o projeto da sala ele abriu, tipo, em dezembro, alguma coisa assim. Não era nem, na verdade, assim, não é que ele falou assim, ó, vou pegar um lugar pra gente se reunir, em vez de ficar no Facebook, a gente foi conversando, escutando música. E foi em dezembro, eu entrei em janeiro. E era gratuito o projeto, tudo e tal, e a gente começou a conversar. Você deve ser 15 com 16, né, mais ou menos? Foi 15 com 16 ou 16 com 17? Eu acho que 16 com 17. é 16 com 17? Porque 15 com 16, aí eu tinha um curso de opções lá, e ele tava em Cotia ainda. Então. E E aí... aí- Acho que foi isso que eu participei do ano 2 ou 3 por ali. E aí eu fui um dia jogar lá em São Carlos, no campo de golfe, né? Falei, 17 eu tava já. É? Em 17 eu tava também. e aí eu fui jogar um dia uma partida de golfe e eu vi que ele tava indo para São Carlos, que a família da esposa dele é de lá, né? E eu falei, ó, você vai para lá? Eu vou jogar golfe. Lá, vamos tomar uma cerveja. Aí eu vim para São Paulo, num evento do Gustavo Franco, quando ele lançou o livro dele, né? A História do Real, todas Sim, as sim. moedas. Ah, E eu peguei, tipo, o Gustavo Franco assinar um livro, falei, vou levar de presente pro André, né? Ele disse que gosta tanto de livro. E a gente sentou para tomar um chopp lá em São Carlos, cara, e deu um match na hora, assim, de amizade, sabe? sim, sim. Aquele cara todo técnico, né? Com essa experiência do fundamento. E, cara, a gente se tornou muito amigo, muito amigo. E prova que a análise técnica, ela não é uma concorrente da análise fundamentalista, Sim. né? E elas se somam. Então, eu brinco assim, ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele, e foi aí que falou, não, você precisa vir aqui pro projeto. O projeto foi crescendo e acabou levando esse ser aqui, esse caipirão lá para dentro do projeto. Mas não era day trade. O day trade nunca foi minha praia. Falei, André, não tô aqui por causa do day trade. Eu tô aqui pela companhia. Não, É, mas e tanto que eu lembro que quando você até começou a participar do Morning Call, você focava muito na questão do noticiário corporativo, Isso, aconteceu. dos resultados, né? E aí eu lembro que muita gente, né? Eu tava lá nessa época, eu lembro que muita gente começou a ouvir você falando. Algumas pessoas entendiam, outras pessoas não entendiam muito bem. E aí começaram a questionar, né? Se você podia explicar melhor, se podia ter algum curso para explicar alguma coisa assim. Isso, foi aí. Porque eu tentava trazer para a vida real, né? A gente consegue, primeiro assim, do nosso lado, a gente consegue explicar bem uma coisa, quando a gente consegue traduzir isso para uma coisa do seu dia a dia, do seu dia a dia. E eu tentava sempre trazer isso, né? Porque, mesmo sendo um investidor, eu já tinha vivido os altos e baixos, eu trabalhava num negócio, eu entendia como uma empresa vive, né? Aquela questão, mas tá o PL, aqui o caixa, o que ela tem de caixa, o que ela vale, mas, gente, não é bem assim, né? E explicando os resultados, isso foi atraindo bastante gente, né, do projeto também. Uma linguagem que naquela época pouca gente descomplicava, né? Quando a gente tinha uma reunião. Então foi legal. Mas eu falava assim, preciso de algo mais. Aí o André falou, cara, tem um maluco ali, que uma vez ele tentou me explicar um negócio de opções lá. O André falou assim, cara, eu tinha bebido, foi uma festa que teve na casa dele assim. Ele começou a explicar, ele falou 10 minutos, eu fui pro banheiro vomitar. Sério, foi desse jeito que ele me apresentou o Valério. Aí ele me deu o telefone e eu liguei pro Valério. Aí, Valério, é o seguinte, eu tenho uma carteira aqui. E é aquela mesma história, né? Pô, se eu vou pedir um empréstimo no banco, eu não tenho nada, eu provavelmente não vou conseguir, eu vou pagar uma taxa mais alta. Sim. Tá? Pô, se eu tenho se eu tenho um patrimônio, se eu tenho alguma coisa, o banco eventualmente sabe que o risco é menor, ele vai talvez me oferecer uma taxa melhor ou um produto melhor. Né? Eu falei assim, pô, eu tenho um monte de ativo. Será que isso aqui não me traz nenhum benefício? Será que o mercado não te oferece essa... Né, usando essa mesma lógica? E aí, conversando com o Valério, eu falei assim, eu fiz um curso de opções one-on-one, né? Eu falei assim, um particular, ele falou, me ensina estranho aqui. Só para aprender opções, só né? pra Mas deixa eu descobrir o que é. isso é insuficiente. Tá precisando de um acompanhamento, que virou
um trabalho de 3 meses, depois, poxa, eu quero renovar isso aqui, virou trabalho de 1 ano. Aí ele realmente entendeu e viu a dinâmica. E aí as coisas foram bater. Mesma coisa, pô, análise técnica funcionou com análise fundamentalista. Pô, por que as opções também não funcionam? E a gente foi começando a juntar tudo, né? E É nasceu uma construção, É, mais de é. todos têm. E aí você percebe que o mercado tá cheio de ferramentas. Não, e eu costumo falar assim, as escolas elas não brigam, quem brigam são as pessoas, né? Então, assim, no fim das contas, eu particularmente costumo falar que de vez em quando eu dou umas viajadas na sala, né? Que eu falo com o pessoal que assim, o mercado, no fim das contas, ele é um grande inconsciente coletivo, de um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente, e ele tem a sua própria realidade. O que a gente usa é que a gente usa lentes diferentes para tentar enxergar essa realidade do mercado. Exatamente. Porque a cotação da Petro ela é a mesma para o analista técnico, é a mesma para o analista fundamentalista, é a mesma para o analista quantitativo, né? A lente que a gente Mas as coloca, visões são diferentes. a lente que a gente coloca na frente dessa câmera, no fim das contas, é diferente, né? Acho que de certa forma. É uma boa definição. De vez em quando eu dou umas viajadas, eu falo que essa coisa de operacional também é uma abstração que a gente cria, mas daí eu vou para um segundo momento. Mas você sabe uma coisa? E a gente começa a ficar maluco com isso, não começa? Sim, eu começo a entrar, eu adoro essas piras. E eu vim assim, ó, isso eu acho que não contei pra ninguém, acho que ninguém aqui, rede social, nada sabe. Mas eu comecei, não é que eu comecei a pirar, comecei a cansar, me sentir esgotado de tanto estudar, de tanto acompanhar resultado. Eu falei assim, porque vem muito, apesar do fundamento, não é uma coisa tão exata, porque você tem a parte empírica, né? Tudo bem, o que eu vou buscar no período implícito, o que eu vou assumir de premissa. Eu falei, não, chega, preciso arrumar, preciso desenvolver um outro tipo de pensamento. Cara, eu comecei a fazer uma outra faculdade agora, preciso de teologia. Caramba, para sério? estudar filosofia, para estudar outra coisa, para buscar, assim. Então eu busquei, assim, eu dei uma parada nas análises, eu até parei um pouco de ir no projeto, falei assim, ó, deixa eu descansar um pouco a cabeça e estudar uma outra coisa para desenvolver Mas um eu acho outro eu acho que faz pensamento, sentido. entendeu? Eu tava lendo uma coisa que. Eu tava lendo. Eu também comecei a ler umas aspirações de umas literatura antiga, de hermetismo, Caibalion, essas coisas todas assim. E eu tava. Vi alguns livros do Taleb também, que ele tava com o Iludidos pelo Acaso, que ele comenta muito como que antigamente essa coisa do empirismo e da ciência, né? E depois a gente ficou para um viés mais positivista, igual no meio acadêmico era aquela coisa totalmente positivista. Ou então a experiência prática ela não vale de nada. E no fim das contas, quando você vê os grandes cientistas, depois de um tempo o cara começa a estudar. Pô, peraí, aquela coisa que a minha avó falava, talvez tinha algum sentido. Exatamente. Isso é muito interessante. Então eu precisei dar uma... Porque assim, justamente isso que você fala, né? Senão a gente vai ficar maluco. Maluco, porque essa vontade de achar sabe o que nem a filosofia, essa busca incansável pela verdade, né? Os 10 reais A essência da coisa. Tá certo ou tá errado, né? E não é bem assim, então precisei dar essa parada, precisei dar essa desviada um pouquinho assim pra dividir um pouco esse fardo. Pô. E Valério, me explica uma coisa, no seu planeta natal, porque o cara é um alienígena. Não, ele Mas você sabe, gente, a parceria com o Valério só deu certo porque o que o pessoal um dia falou assim, o Fabrício é a tecla SAP do Valério. Não, porque assim, o que esse cara sabe é brincadeira. Então, me conta lá em Krypton quando você nasceu, o seu planeta, como que era, como que você veio pra Terra, entendeu? Como que o mercado entrou na sua vida, Valério? Bom, o meu mundo é aviação. Aí, tá vendo? Você já começa. Vem nada. Obviamente, né? Sabe que avião é esse, né? É um OVNI, né? É navegação, é meteorologia, é uma série de coisas lá, é 1000 variáveis, né? Então a matemática de variáveis é muito interessante para mim. Só que chegou uma época que o mercado estava ruim aqui, eu estava me formando, pegando meu brevet. Isso aí qual ano, mais ou menos, só pra gente fazer ali. 2000. 2000. Aí a minha ideia, eu sempre estudei, né? Eu não quero aviação agrícola, não quero nada assim, eu quero aviação executiva, eu gosto de coisa, né? Mais sofisticada. E aí eu comecei a olhar o mercado americano, comecei a estudar inglês pra caramba e comecei a pesquisar academias lá nos Estados Unidos. E aí aconteceu, né? Tudo estava pronto, 11 de setembro. Nossa. E deve ter pegado bem no mercado de aviação, né? Né? Ou seja, acabou a expectativa de tudo, né? Aí 2002, novamente, vou tentar de novo, né? Então aí mandei a documentação e fui aprovado em 3 academias. Uma subsidiária da Delta Airlines, uma academia de Hillsboro e uma pequena academia, que era aquela aeroclube, né? Não é aeroclube, é a escola de aviação, chama-se academia. Era uma academia, um táxi aéreo e tinha uma condição de pilot fly.
né? Então eles até alugavam pilotos, né? Então muita gente lá da Califórnia, tinha fazenda no Texas, nos lugares tinha avião, mas não sabia pilotar, contratava o piloto. E o dono dessa academia era casado, ele é um brasileiro do Rio de Janeiro, naturalizado, casado com uma senhora da minha cidade natal. Que E legal. ele, meio aposentado, ele tinha uma indústria de equipamentos de anestesia médica. E eu fui falar com ele. E o filho dele, que era o CEO dessa empresa, estava no Brasil. E aí mandei a documentação para ele, levou, foi aprovado também. Então tinha 3 lugares para escolher. Certo. Tudo bem, né? Passei aquela triagem terrível, pós 11 de setembro. Recursos eu não tinha tanto, né? Hoje se pede um recurso enorme para ir. E fui chamado, recebi a documentação, foi toda aprovada lá fora. Recebi a documentação, tive que ir para o consulado. Uma triagem, né? A triagem de imigração natural. E eu imagino que depois disso deve ter ficado bem mais rigoroso, né? Assim, Sim, ficou muito rigoroso. Tanto que quando eu passei pela triagem de imigração, né, para ganhar o visto, que era o J1, na época de estudante, eu poderia estudar aviação, que eu queria fazer para jato, né, e ser instrutor de voo lá, que já teria na academia o próprio trabalho para isso, né, por um período, para depois, né, até melhorar o inglês, conhecer tudo e etc. E depois daquilo ali, me mandaram para uma outra salinha lá em cima, né, e aí já era questão mais de investigação mesmo, né? Então eles disseram que estavam dando 500 vistos aquele ano para o mundo inteiro, para estudantes de aviação, que eles gostariam de não dar, mas é o que eles poderiam disponibilizar agentes para ficar em cima, né? Perguntaram qual academia eu havia escolhido, e eu disse que era essa de El Monte, né? Que fica ao lado de Los Angeles, e que pertencia a esse brasileiro, mas tinha um sócio árabe. Né? Tu imagina, né? Então, bom, mas eles foram muito claros comigo, né? Eu passei na triagem, recursos que eu achei que eu ia cair, que eu não tinha tanto, nem olharam. O que valeu mesmo foi a investigação que fizeram de tudo. E aí me explicaram que qualquer coisa que eu furasse o meu visto, trabalhasse alguma coisa fora, tivesse algum movimento suspeito, automaticamente... deram aquele apavoro ali. Não, mas era realmente, né? Foi bem... Eles são bem E aí ricos, eu me né? empolguei, e aquilo era início de outubro. Poxa, agora com o sistema das coisas mais difíceis, eu vou ir. De qualquer forma, né? Eu teria um auxílio lá dentro dessa empresa, né? Eu teria até dentro da academia já como trabalhar em alguma coisa, né? Mas estaria ligado a ser funcionário da academia, ou seja, não ia furar o visto, né? Claro, ia ser uma coisa mais modesta. E aí o que aconteceu em outubro de 2002? Que o dólar... Primeiro Lula. Eu não voei, né? Quem voou foi o dólar, né? Então entrou o Lula, aquele discurso de não pagar dívida, etc., aquela desconfiança do mercado. Aí seu recurso que E como o Ogro diz, né? Poxa, olhando o dólar de hoje para aquela época, é como se tivesse sido a R$17, se não me engano, que ele falou esses dias, né? Poxa, aí houve meu recurso minguar. Não tem condições de ir, não vou ter condições de pagar lá os voos que eu tenho que fazer e não vou poder trabalhar como eu quero para bancar isso. Então, eu vou esperar mais um pouco, eu tenho validade do meu Você visto. já tinha voado aqui no Brasil? Sim, já tinha brevet, já tinha mandado minha documentação, já tinha sido emitido o brevet lá da FAA, já deve estar numa gaveta até hoje, não foi uma gaveta, né, para me retirar, quero chegar lá e retirar. E, então, essa foi a minha história, né? E... fui protelando, o dólar foi caindo, eu tinha um certo capital, não tinha o que fazer, ainda não estava no recurso que eu poderia, né, para mim ir, e veio a notícia, né, através de um primo, do marido da minha prima, que ele fez um curso de bolsa. E eu sempre fui curioso por isso. Então eu já acompanhava, eu via no jornal aquela lista do dia anterior, para quem não sabe, nós tínhamos uma inflação terrível antes de 95, então tu via, né? Poxa, nesse mês aqui tal papel subiu 30%. As cotações eram no jornal. 35%. Uma parte Mas disso. sabe que Vocês não viram isso? Eu cheguei a ter essa experiência mas tinha isso. quando tava na assim, hoje eu paro para pensar, eu vejo que como que era bem ineficiente, porque eu fui fazer um estágio na Embrapa lá de Juiz de Fora em 2012. E eu lembro que o trabalho do estagiário era pegar as cotações do jornal e passar para a base de dados da Embrapa. Então era todo dia. Café Futuro fechou em tanto, Boi fechou em tanto. Então, se nós tínhamos naquele mês uma inflação de 30% e o papel havia subido 35%, ele subiu 5%.
Se o papel havia subido 25%, ele perdeu 5%. Então, existia um movimento relativo. Sim. Né? E eu já acompanhava isso antes. E eu, caramba, agora eu sei como entrar nisso. Então veio aquele famoso curso que tem Aprenda, né? Sim. Aprenda a Bolsa de Valores. E a partir dali eu aprendi, tinha um capital, comecei a série de IPOs, que tudo dava certo naquela época, 2006, 2007, né? 2008 mostrou uma realidade diferente. Né? Exato. E foi aí que eu achei que o Barça era bom. E aí tinha o mercado de opções. Tá vendo? O mercado de opções era especulação. Né? Hoje é o mini índice, é o futuro de Bitcoin, é o dólar. Naquela época não tinha isso. Tanto que o índice, quando foi lançado, eu me lembro que naquela época custava 4,25. O índice era muito caro. Para entrar, né? E 4,25 naquela época. A margem quanto que era? Vocês lembram? Não? Do índice? Não lembro. Mas a B3 fazia um cadastramento e te dava prêmios para quem operasse o índice, o mini índice, no lançamento, né? Quando foi lançado naquela época. E as opções eram de R$ 2 em R$ 2. E, obviamente, papéis que só subiu desde 2002 até 2008. Então, tinha ali a opção, tinha uma taxa em cima do dinheiro absurda, 10%, para quem não sabe, na época era isso. Que, né, ele não havia plataformas Black Shoes praticamente. E como o mercado só subia, ele precificava a suba. Não havia put. Né? Depois de 2008, era tudo concentrado na cola. Mudou, a gente caiu em valores mais realísticos, né? O contexto mundial mudou da economia toda. A China freou, veio o subprime. E apesar de ter gráfico, a gente utilizava, né? Se a opção está acima de R$1 e está caindo, bater R$1, tu entra vendido. Se está subindo e bate em R$1, tu entra comprado. Então era muito automático aquilo ali, certo? E o mercado muito distorcido na época também, a ponta vendida, né? A corretora tinha o espaço do trader, uma máquina de café moído. Ali o trader era movido a cafezinho. Aí ficava aquela galera fazendo trade, girando pra caramba, uma corretagem altíssima, um telefone na frente para entrar vendido atrás da vitrine, atrás do vidro. A gente tinha a mesma operação. Essa corretora era chique, porque quando eu ia lá na corretora, tinha essa salinha, tinha uma televisão que ficava, era o Mega Bolsa, né? Sim. O software da Bolsa. Aí eu olhava lá, te abria a porta da mesa e falava assim, ó, compra tal coisa. Ô, fulano! Compra isso. Eu ia falar isso, mas ele era muito chique das histórias já tinha o telefone. A gente trouxe, só desculpa te interromper, a gente trouxe o Portilho, que é hoje ele é o CEO da Mint, mas ele era head da mesa de opções aqui do Pactual. E ele contando que na época o mercado era tão distorcido que ele fazia umas operações, era tipo, eu não lembro qual estrutura era, mas era como se fossem umas travas recebendo dinheiro, sabe? Umas coisas, conseguia uns preços de market making que era uma coisa que, assim, incrível, totalmente surreal, sabe? E então, tu fazia a ponta vendida ligando e recomprava no home broker. Depois começou a vir mais plataformas, etc. Aí veio 2008, mostrou uma nova realidade para todos. E aí o mercado realmente, como investidor de IPO ou carregar posições na tradicional 40/9, né? Aquela média tradicional que o mercado andava bem, só ganhava dinheiro. Aí 2008 trouxe uma outra realidade. A gente já começou a botar, né, todo mundo que aprendia a ser trader. Aí vinha sofrendo as dificuldades do mercado. Então a gente apanhou bastante por muito tempo. Uns quebraram, outros evoluíram, uns foram ser agentes autônomos. E quem ficou de trader é porque aprendeu e se achou no mercado. Eu acabei me encontrando no mercado de opções. Mas eu não sei se você concorda comigo, Valéria. E não é que o mercado piorou hoje. O que mudou é o seguinte. Tinha distorção porque a informação era difícil. Sim. Aí hoje tem muita informação. Hoje você tem informação. Então diferente. Depende mais de uma curadoria do trader, do investidor. Então a informação ela é mais rápida hoje. Então a abundância de informação. E o mercado, querendo ou não, ele ficou mais justo, né? Ter essa informação, esse acesso. Diminui esse spread, né, Valéria? Então, exato, eu acho que ele melhorou. É mais fácil. Eu acho que é mais fácil a vida do trader hoje. Falar, no tempo do Barça era mais fácil. Não é não. Porque ao mesmo tempo era uma muito coisa pegar também. essa informação. Eu imagino que na época, a questão de risco dessa época, que todo mundo fala assim, não, porque as opções eram muito torcidas, etc. Mas em compensação também, a questão do risco ali era muito maior, porque você não tinha tanta liquidez para você sair nas pontas, você não tinha tanto sistema para você conseguir
controlar o seu estoque. Eles não Até a estabilidade de internet era um problema também. Então, Não, hoje tudo é muito mais simples, né? Você tem mais acesso a conhecimento de qualidade e às vezes até sem altos custos. As Exato. corretagens Era super em conta. Antes era super difícil o você... mercado de informação, de facilidades via plataforma, conhecimento, corretagens, ele melhorou muito. A ganância que piorou. Porque antes tu precisava ter capital grande para fazer alguma coisa. Hoje, com pouco capital, e tu pode alavancar ele, tu vai tentar sorte. E a alavancagem está mais alta tentam a ainda do que sorte aquela época. Em detrimento à disciplina. Então, o mercado, eu digo assim, ele ainda é bastante imaturo. A gente tem muito que percorrer na parte de conhecimento, fazer o trader, o pequeno investidor, entender o quanto ele pode ter de resultado sobre X capital que ele tem investido. Então, o mercado com a ficou questão muito rápido. realística da coisa, né? Não aquela ilusão que às vezes ele tem, né? Distorcida. Exatamente. A gente Então, tava lembrando ontem, né, que se for da alavancagem, vocês lembram antes da pandemia, que a margem do menino chegou a 25 chegou reais? a 25 reais. Exatamente. Que absurdo. Pensar assim, surreal, pô, é é surreal, né? Então, é isso, tudo bem. então, essa foi a minha trajetória. Assim, não que não possa ser 25, mas precisa ter uma conscientização exato, grande, né? exatamente. Do que a pessoa está fazendo. Então, essa foi a minha trajetória. Depois eu comecei a estudar mercado de opções e, né, como eu já falei um pouquinho mais cedo, me especializei, estudei muito, comecei a entender o mercado. De alguns métodos de ensino eu me afastei, porque eu não concordo com eles, né, baseado no que eu estudei. E algumas técnicas eu discordo. Hoje, pela matemática da Black-Scholes, pelos conceitos de mercado, desde que eles surgiram, tem coisas que são contraditórias. Eles não aparentam ser contraditórios pelo curto prazo que o investidor enxerga ele. E aqui eu quero chegar no ponto do Fabrício, que como eu comecei a ensinar opções para ele entender o mercado e as primeiras operações. Eu vou tomar o lugar do Lucas, eu vou fazer uma pergunta que sempre fazem pra gente, Não, acho que sem não vai problema, fazer. sem problema. Valéria, você fica falando da Black Shoes, mas aquele povo lá não quebrou, né? O que fez a Black Shoes? Não assim que vamos só contextualizar. Vai lá, Lucas, O que o vai. Fabrício está falando é de um fundo chamado Long Term Capital Management. Depois, se vocês quiserem procurar, tem um livro chamado When Genius Failed, que é justamente quando era um fundo, né, que tinha ali os maiores pensadores da época de opções. Ele era um fundo que o Valério pode até me corrigir, mas ele operava muito ali coletando prêmio, né, de certa forma. Ele negociava títulos públicos extremamente alavancados. E eles utilizavam parte do cálculo da Black-Scholes, que é a distribuição de volatilidade. Sim. Ou seja, distribuição gaussiana, a volatilidade. Ele não tinha em si opções, mas eles utilizavam o movimento médio e as extremidades para ser o limite de sua alavancagem. Quando foi a quebra da Rússia, né, os títulos públicos russos, que explodiu essa amplitude e eles estavam muito alavancados e, claro, junto com outras negociações, eles acabaram ultrapassando as liquidações. Então, aí houve a quebra. Não haviam opções, não haviam todos os conceitos da Black-Scholes. Sim, então, porque é até curioso, quando você vê o gráfico do patrimônio do fundo, tem esse gráfico na internet, você vê aquela reta. E uma coisa curiosa também, que eu acho que vale fazer a justiça, que a gente fala, né, do método, do Black-Scholes, etc. E tem uma curiosidade, para quem não sabe, que eu estava vendo uma coisa que eu achei muito interessante, do Edward Thorp, sabe quem que é? Thorp. O Edward Thorp... O matemático, né? Tem um livro dele que chama O Homem para Qualquer Mercado. Acho que é. E que aí ele comenta que ele tinha derivado o modelo antes, só que na época ele tinha um fundo e aí ele não tinha publicado academicamente. Eu vou botar um remendo aqui, né? Como é que é o nome? O Homem para Qualquer Mercado. Qualquer mercado, né? A gente tem uma frase que a gente diz assim, o mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. E ele comentava isso, né? Que o modelo das opções, na verdade, muita gente, de certa forma, meio que operava. E aí, só que como era o edge dos fundos, o pessoal não publicava isso academicamente. E aí foi lá o Black-Scholes e publicou, acabou a festa. Porque a fórmula Black-Scholes, ela não foi projetada num único momento. Ela é uma evolução. Lá vem de Louis Bachelier, vem os conceitos de distribuição de mercado, de amplitude. Essas amplitudes foram precificadas num gradeamento, para o lado da call, para o lado da put.
não funcionava muito bem, eles começavam a aumentar a fórmula em muito, onde corrigia de um lado, estragava do outro, até Robert Merton pegar conceitos de mercado e fazer a correção. Ela é perfeita, ela não é perfeita, porque existe a correção temporal. É que nem uma média. A média vem atrasada sempre? Vem atrasada. Sim. Né? Na própria Black & Scholes também vem um movimento atrasado. Tu consegue projetar uma parcela de probabilidade desse movimento. Então, eu considero que ele é um bom precificador. No longo prazo, eu preciso da diluição dos eventos. Tem algum efeito também pelo fato de ser o modelo mais usado também ou não? É porque eu falo assim, porque às vezes quando falam de análise técnica, análise técnica para ver se é autorrealizável, eu discordo nesse sentido. Que não é bem assim. Mas no caso ali, por ser o modelo mais usado, tem esse efeito também? Ou Bom, você não detectou isso? Se ele fosse um modelo precificador inalterável, seria distorcido. Mas quando você tem o preço pela calculadora de uma opção, que ela deveria ser R$1 para X período, eu tenho a possibilidade do implícito. Ou seja, quem está comprando e está vendendo, está dizendo, olha, eu pago de R$1, mas eu pago eu pago R$1,20, porque isso aqui vai andar R$4, R$5. Eu não me importo em pagar 20 centavos a mais num movimento muito mais amplo. E se o mercado, o ativo está realmente achatado, com a volatilidade baixa, quem quer vender não vai vender tão barato também. Então, o valor implícito é um consenso onde o mercado corrige a precificação da plataforma. Ou seja, quem manda é o mercado. E eu tenho coisas interessantíssimas para contar de quando teve a eleição para presidente, que nós tivemos a disputa entre Dilma e Aécio. Então eu posso... E também quando tivemos o rompimento de uma barragem da Vale. Esse exemplo mostra exatamente essas amplitudes e como o mercado corrige ou distorce absurdamente os preços. Dá um exemplo desse da Petro. Pode dar um exemplo. Bom, a Petrobras, na pré-eleição foi 2016... data... 2015 para 2016. Eu não me lembro. Quando eu comecei na... Desculpa, mas assim... A Petrobras estava extremamente represada nos preços. A gente tinha uma defasagem do custo do combustível. E ela estava sendo achatada. Mais dívidas e outros problemas que a gente sabe que tinha de gestão. Porém, a cada final de semana que tinha uma prévia das eleições, né, da pesquisa, se fazia um estrado. Comprava uma call e uma put, explodia para um lado, explodia para o outro e a gente ia ganhando dinheiro. Estava apostando na abertura da volatilidade. E a volatilidade começou a aumentar. Então aquilo tu ganhava de uma sexta para uma segunda-feira 50%, 30%, e as opções começaram a ficar caras. Quando foi o segundo turno, que era a aposta do tudo ou nada, eu vou falar valores aproximados, tá? A Petrobras estava em torno de R$18. E a unidade é muito importante para o investidor. O R$1 está na mente de todo mundo. É um número mágico. É um número mágico. Uma ancoragem. Então, digamos assim que R$1 sobre R$18 é uma taxa, né, relativa. Sim. Porém, a especulação de o mercado vai subir ou o mercado vai cair, aí tu vê a falta de informação. Alguém ia lá, comprava uma opção a R$1, ia subindo o book, não, mas eu pago 1,1, eu pago 1,2, e ele vai distorcendo. Quando se aproximava do próximo strike, aquele era mais barato. Eles começavam, poxa, mas eu vou pagar 1,50 aqui, mais fora do dinheiro, a 80 centavos lá, 80, chegava num R$1, ia subindo. E essa escala de compra e tomada de book, eu me lembro que tínhamos a R$1 opções a R$32. Strike 32. Então, o pessoal ia no valor de face da opção, sem entender o que estava comprando. Não opção de R$1. Não são valores, a conta ali não são valores exatos, porque a memória tá fugindo um pouquinho, mas eu posso dizer assim, por cima, por porcentagem. Se subisse 75% da sexta-feira para a segunda, o comprador da opção apenas empatava na segunda-feira. Porque ele não tinha essa noção. Nunca ia subir além de 75%. Então, assim, quem tinha o conhecimento saiu vendendo escalas de lançamento coberto dentro do dinheiro, se afastando até fora do dinheiro, que era dinheiro de graça. Tanto para call quanto para put. E aí você colocava o prêmio no bolso, se você quisesse aumentar a posição de ação, você aumentava. Aumentava a posição de ação, absurdamente.
Com dinheiro de graça, né? Certo. Tu poderia realizar Não, e uma trava, coisa, porque pô, uma tem que trava, até ela saía 50%, de é muita graça. coisa. Ela saía de graça, ou seja, tu tinha uma trava de movimento que tu recebia dinheiro. Ou seja, Então, essas que o Portilho falava que eles faziam na mesa. exatamente. Que era uma coisa absurda, que não faz o mínimo sentido. E, então, esse foi um exemplo de como o valor implícito distorce completamente. Então, nisso é a insanidade do investidor e a ganância, achando que eu vou botar R$1 e vai explodir, vai virar 3, 4, 5 reais. Não, e aí é interessante, porque igual você falou, né? Você comentou ali o que seriam, digamos que esses erros que o pessoal cometia por uma falta de informação, etc. E aí, falou, eu te pergunto, porque a gente está acostumado, dentro de análise técnica, a gente está acostumado às vezes a ser o patinho feio, né? Tu não fala assim, pô, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, não Várias faz sentido, críticas o tempo inteiro. o pessoal não ganha dinheiro, etc e tal. Mas a análise fundamentalista também é muito difícil, de fato, também a pessoa ela conseguir, de certa forma, ser consistente no mercado, ela conseguir não ficar só marretando o modelo, botando um monte de premissa, porque no fim das contas, como você está jogando a perpetuidade a coisa, você bota tanta premissa que o que era o valor, eu brinco que é a trajetória de um foguete, né? Você ajusta um ângulo pequeno no modelo, lá na frente você vai cair não sei quantos quilômetros para frente. Você consegue observar que isso acontece em fundamento? E assim, você consegue falar quais são os erros que você cometia quando você começou a estudar fundamento, que você percebeu que, de certa forma, eu não gosto desse termo, mas virou a sua chave em relação ao aspecto da análise fundamentalista? Eu posso dizer assim, o que eu percebi ao longo do tempo é que todo modelo, assim, não sei se todo modelo, todo analista tem viés. Então, o que eu percebi ao longo do tempo se eu gosto dessa ação, eu inconscientemente acabo ajustando certas premissas, eu estou tratando algumas premissas de uma forma que eu vou me convencer de que eu tenho que comprar esse papel ou de que eu tenho que recomendar esse papel. Uhum. Se eu não gosto dessa ação e essas premissas que você falou, e pouca coisa que eu mudo, o resultado ali na frente é absurdo, entendeu? E se eu não quero comprar esse papel, de certa forma, ou eu tenho uma ressalva contra esse papel, eu acabo carregando alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, e isso se torna inviável. Então, assim, eu sempre fui... Muita gente acha que o valuation é a bala de prata, né? Bom, agora eu sei fazer valuation, acabou. Acabou meu problema de investir. Precisa botar uma roupa social. Agora que agora acabou. Agora eu não erro mais. E tem justamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ter essa frieza na análise. Eu acho que nesse ponto a análise técnica é mais fria. Né? Eu não sei se você consegue ter viés como analista técnico. Consegue, mas eu acho que é questão de você ajustar. Que eu falo que é a diferença da análise técnica mesmo e a análise técnica, penso que igual apareceu um dia na sala que eu perguntei, o cara tava falando um papel lá, uma análise, eu falei, tá, mas qual que é o seu estilo para poder orientar, né? Você opera por L2Wave, você opera por isso. Ele, não, eu faço uma análise técnica freestyle. Eu falei, então tá. Alternativa. Mas eu acho que o impacto é menor do que no valuation, porque quando eu vou olhar 10, 15 anos para frente, você fala, acontece. Né? Então, e eu brinco assim, né? Então, o que eu percebi ao longo desse tempo é que o valuation, até com empresa, com tudo assim, cara, ele dá um norte, tá? Olha, pode variar. Então, assim, quando eu vejo um relatório, e os amigos analistas que me desculpam, o preço justo de tal ação é 100. Eu acho um absurdo, né? Porque, olha, deve ser algo entre 80 e 120, entendeu? Porque se cravar que vale 100 daqui, então... Ou pelo menos você colocar a premissa, dado essas premissas, poderia ser algo próximo. E às vezes essas premissas não são muito claras quando você recebe uma análise, assim. Então, na verdade, hoje eu entendo valuation mais no sentido de que ele dá um norte para o vendedor e para o comprador do negócio. Esquece ações. Você tem uma empresa, tem uma empresa. Você contratou um analista, ele falou que a empresa que você está comprando é a minha empresa. Olha, a empresa do Fabrício vale tanto. Eu contratei um analista, ele vai ter um viés que é vender melhor, eu tenho tanto. Então, você falou que minha empresa vale 100, eu cheguei à conclusão que minha empresa vale 150, nós fechamos o negócio por 125. Entendeu? Então, ele baliza as duas pontas ali, acho que no mundo real. Então, eu acho assim, o que eu evolui foi... E o mercado, ele se emociona, vou dizer talvez isso assim algumas vezes, né? No clima de euforia, né? As premissas elas se tornam extremamente positivas, né? E a gente não consegue pegar alguns pontos, pegar alguma coisa. E mesma coisa no momento de depressão como a gente vive agora, o mercado se torna pessimista demais. Então, o que mudou para mim é entender realmente como esses modelos funcionam, né? O que cada analista está fazendo, o que cada research tenta olhar, qual que é o viés mais ou menos de cada uma, mas realmente o negócio é partir, cara, se eu fosse dono dessa empresa, o que é que importa aqui dentro para mim?
tá? Eu não preciso olhar ela daqui. Eu digo assim, o passado, ele não se repete, né? Mas muitas vezes ele rima. Pô, isso aqui aconteceu tantas vezes ao longo desses últimos 20 anos nessa empresa, entendeu? Tudo bem, pode ser diferente, mas ela já me dá um norte para seguir numa análise ali, ou de apostar ou não apostar naquela empresa, ou de acreditar ou não acreditar naquele negócio. Mesma coisa, poxa, muita gente critica o varejo. Não, o setor de varejo ele é maravilhoso. O problema são as empresas do setor de varejo, né? Porque dada a dinâmica da economia, as empresas não têm fôlego para superar, né? Então, A aviação também. A aviação é a mesma coisa. Poxa, você olha para trás, quantas empresas... mesmo a gente aqui, nossa geração, viu quantas empresas ou falirem ou terem problema e tá no noticiário por problema. Você começa a evitar alguns pontos e começa a trabalhar. O problema é que, assim, na ânsia de buscar a performance, né, ou a performance rápida, ou o destaque, a gente tenta, assim, adivinhar qual que é o próximo cavalo vencedor, né? E é difícil. E a gente começa a errar muito isso. Não, então, o que mudou cara, eu não preciso acertar qual que é o próximo cavalo, né? Deixa eu comprar um monte de cavalo bom, né? Eu vou estar sempre ali bem colocado, correndo menos risco e de uma aposta. E com a maturidade desses bons cavalos que eu tenho, depois eu posso colocar um pouquinho numa aposta. Então, o que mudou, eu falei assim, deixa eu olhar mais para o negócio, entendeu? Para a história desse setor, para a história desse segmento, como é que se perpetua, o que acontece num momento de juro baixo, o que acontece num momento de juro alto. E tentar ver como é que foi o comportamento e não prever tanto como vai ser, entendeu? Porque é difícil, né? A gente está nesse momento agora, pô, até onde vai o juro? A gente está vendo as empresas estranguladas. Poxa, o que vai acontecer? E curva de juros dispara, ajusta o valuation, ajusta aqui, vamos ajustar. E é assim, mudou juro, porque mudou inflação, porque mudou câmbio. Aí o consumidor está mudou. Eu fiz esse exercício uma vez numa aula do André, acho que dentro do projeto, depois no YouTube, né? Fiz um valuation simples, assim, uma planilha. É que o André, eu preciso dar um jeito de explicar isso, né? Eu falei, André, vamos só mudar a taxa de juros, né? Aí a gente mudava lá, já mudava. Olha, então, mas se o juro mudou, é porque a inflação mudou, e mudava, e foi mudando assim, e a dívida aumentou. E a ação saía do valor X para tanto, né? Então, é importante o investidor a longo prazo entender, sim, como o juro vai afetar o comportamento, por que as cotações estão caindo, ou o que vai acontecer se a inflação mudar. Então, assim, mas o que me trouxe o norte, assim, não confiar no modelo, né? Porque, querendo ou não, é muito longe. Ninguém esperava um Covid. Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui 3, 4 anos. Então, é confiar muito no passado, né? Ou no histórico, né? E tentar reproduzir o que está acontecendo. E aí, com base nesse passado, como é que essa empresa cresce, o que acontece, quando vem os ciclos de investimento, como é que, se a gente está falando de uma empresa de commodity, como é que são os ciclos dessa commodity? E aí, navegando conforme, sem muita pressa As coisas vão acontecendo, apesar de ser longo prazo, né? Mas o longo prazo acontece, Ives, entendeu? Eu acho que interessante, uma coisa que eu sempre vejo você falando e que ficava claro ali no projeto, é que por mais que você tivesse a sua tese de longo prazo, isso não impedia de você ir fazendo pequenos ajustes no curto prazo, que eu acho que é o que muita gente se esquece. E do mesmo jeito que às vezes o day trader, ele quer ter a facilidade, né? Porque todo mundo fala, né? Pô, o cara que faz day trade, ele tá procurando facilidade. Às vezes o próprio cara também, investidor de longo prazo, ele quer a facilidade de comprar meia dúzia de papel e sentar 30 anos nele e achar que ele não vai precisar pilotar esse caminhão. Eu lembro um case que foi engraçado na época, assim, engraçado, assim, interessante, acho que foi BB Seguridade, né? Que eu tava falando assim, cara, abaixo de... Bem, caiu um lenço aqui. Caiu. Tá bem aí, Thiagão? Thiagão tá muito forte, ele tá malhando muito aí. Perde o controle, Perdeu a noção da força. E dessa forma que eu falo para você... Não corta esse não, tá? E dessa forma que a gente está vendo, que eu falo hoje, assim, eu aprendi a enxergar do seguinte modelo. No cenário que eu estou vivendo, se isso continuar acontecendo, essa empresa vale tanto hoje. Tá? Abaixo disso, eu sou comprador. Tá? Acima disso, vamos ver se é outra coisa. Né? Poxa, mas e aí o cenário piorou. Tudo bem, agora eu vou ajustar meu cenário e vou mudando. Ah, mas está fazendo o preço médio. Não, peraí, não é a questão de fazer preço médio. Nesse cenário, é justo pagar isso. Se o cenário mudar, eu vou ajustar e vou trabalhando. Então, assim, é aquela história de valor. Eu não estou olhando o preço. Eu estou olhando quando a empresa vale. Né? Dado esse cenário, é isso aqui que eu estou buscando. Se o cenário mudar, a gente vai avaliar de novo. Da mesma forma, hoje ela vale 30.
né? Mas daqui um ano, no cenário diferente, ela tiver 35, de repente eu estou comprando ela a 35. Então, mas você não falou que você comprava só abaixo de 30? Eu disse, não, nesse cenário eu posso pagar 35 dessa ação. Eu não preciso só esperar cair. Então, essa mudança a gente tem que acompanhar, né? Entendeu? Não é que existe, não. Acabou e não muda mais. A gente tem que se adaptar. Não, o mundo muda, o cenário muda. Eu sempre falo, tem contexto. Tem contexto, exatamente. Ivy, você tá muito quieta. Tá, né? Quer fazer uma pergunta? Porque eu achei sério, que estão aparecendo aí na a sua história cabeça? dele é muito interessante, porque apesar de conhecer ele há muito tempo, desde a fase projeto, ter acompanhado e tal, eu falei, muito interessante. E o Valério mesmo eu nem conhecia. Conhecia do projeto, de ter escutado e tudo mais. A gente sentou aqui numa prévia com ele de 5 minutos e eu falei, ô louco! Já tem mais um monte de coisa para estudar agora. Não, é legal. E eu ia até te perguntar, assim, como o pessoal do projeto brinca, né? Que você é o rei da manga, etc e tal. E igual que você falou, que o valuation, no fim das contas, você olha pela lógica do negócio, como uma avaliação de negócio, né? Igual para quem assiste o Shark Tank lá, que tem até a Carol Pfeiffer da Atom, que é aqui da casa também, né? Que a pessoa fala qual que é a empresa, o que ela faz, e fala um preço e a pessoa fala se está caro ou está barato. Você acha que, de certa forma, o fato de você estar próximo da economia real ali, no caso da agricultura, você sente que te ajudou de alguma forma você perceber ali a análise fundamentalista, o valuation de uma forma diferente, assim? Eu acho que sim. A vida real, a vida imita a arte, né? Uhum. Eu acho que sim. Tá no dia a dia, entender qual o impacto, e eu percebi ali assim, claro, que eu falo assim, as coisas começam a acontecer, né? Eu costumo dizer assim, começa a acontecer alguma coisa aqui embaixo, a gente sabe que vai repercutir em algum momento ali em cima na prática, né? Começa ou a venda tá caindo, ou o preço do insumo tá mudando, poxa, isso aqui vai... Se isso está acontecendo aqui embaixo, no meu micro-universo, e isso está acontecendo em outras localidades, isso de alguma forma vai impactar, vou direcionar, vou ajustar minha vela. Né? E as mesmas coisas começam a acontecer em algum lugar do mundo, e talvez pode ser o bottom-up e o top-down e o bottom-up, né? Sim, me ajudou muito. Eu gosto muito de olhar nesse sentido. E um caso interessante desse, falar o que pode repercutir, né, a economia real, eu falo assim, bom, tá vindo uma pandemia, eu lembro até desse dia conversando assim, eu tava com toda a safra pronta para ser colhida, ali pouco depois do carnaval, alguma coisa, né? Esperando o preço, tentando atrasar a maturação da safra. Você começa a ver alguma coisa que aconteceu, bom, vai fechar mercado, vai impactar em exportação, pode ser que aconteça, já está fechando na Itália, lá. Você exporta também? Só... Não, mas tá. se para exportação sobra sim, entendi. produto no mercado interno, quer dizer, o preço não vai subir, o preço vai colapsar, né, de alguma forma. Isso pensando só em preço. Mas se realmente vier um lockdown, acabou, vai ficar tudo no pé. Né? E eu liguei pro André, pode falar a palavra, né? Você acha que vai dar merda mesmo? Caralho, porque aquele jeitão, né? Eu falei, porque assim, falou, cara... Vender mercado. Vou vender manga. Manga for. Vem lá no mercado, clica lá no mercado. Tá, eu saí desesperado, né? Comecei a vender, liguei, eu acabei vendendo picado, né? Achei vários compradores, fui tirando, o preço tá pagando quanto, tudo, foi tirando, e realmente, daí 10, 15 dias fechou todo o mercado, fechou Ceasa, fechou tudo, né? Então, quer dizer... não, mas então a economia real, você entende, como é que aquilo ali vai impactar aqui? Isso estou falando assim, o que o global ia impactar aqui? E às vezes a mesma coisa acontece. Então você começa a ver ali, poxa, eu mexo com o segmento de pesado, de caminhões, né? Distribuição de peça. O mercado está sentindo, de setembro para cá. Poxa, as vendas costumam cair no final do ano, as empresas começam a entrar em férias coletivas, tudo. Sim. Isso antecipou muito, quer dizer... A atividade parece que está desacelerando. O que será que vai acontecer ali na frente? Se aqui está acontecendo isso, eu achei que é o meu MVP, né? Tipo, Valuable Product, né? E, então, você começa, assim, em algum momento está impactando. Assim, ou o motorista, ou o frete não está compensando, ou as empresas estão diminuindo, alguma coisa vai estourar ali na frente. Alguma coisa de errado não está certo. Então, sim, isso me ajudou. Tá? Tem uma sensibilidade, posicionar, vou começar a fazer caixa. Da mesma forma que está acelerando aqui. Então, sim, a vida real me ajuda muito nessa análise, nesse posicionamento. E eu imagino que, de certa forma, você acaba criando a sensibilidade de olhar o modelo e falar, tá bom, o modelo está falando isso, mas não me parece que é isso que está acontecendo, que você está sentindo. Peraí, repete. O que eu digo assim, que eu imagino que você deve também ter criado uma sensibilidade de, por entender pela lógica de negócio,
Tá, beleza, o modelo tá me dando isso, mas tem coisas pra frente que o modelo não tá Isso, capturando. exatamente. E a mesma coisa, fala, poxa, então você vê a inadimplência começa a subir aqui. Cara, se a inadimplência está subindo por um segmento que o cara precisa pagar para arrumar um veículo, que é a fonte de trabalho dele, Que é algo que não pode já, ficar parado. já tem gente cortando supérfluo. Em algum momento isso pode dar ruim, a inadimplência no banco, o varejo, aí você já de novo começa a acender várias, assim, o que eu não estou pegando, o que está acontecendo. Então, sim, a economia real me ajuda muito, 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 muito. Interessante. Tanto o agro quanto o comércio. E, assim, então, você não investe em varejo? Eu fiz, eu já tenho empresa de varejo. E eu fico muito atento a isso, entendeu? Muito Interessante, atento. interessante. Como se fosse um laboratório para mim no dia a dia. Oi, Ives, tem alguma pergunta pros dois? Não, eu queria saber agora sobre... Você opera dólar também? Hoje Agora em sim, dia. agora sim. Mas nesse novo patamar que chegou, já estava operando faz... Não, já tem um tempinho, eu vou explicar. O dólar tem uma operação de swing trade que eu acabo fazendo de carregamento, que o Valério me ensinou, né? Que o Valério que mexe mais com essa parte. E agora eu tenho conseguido, na parte da manhã, fazer um pouco de day trade, mas não usando análise técnica como vocês usam, porque, primeiro que eu não tenho essa competência. Não, porque precisa, é difícil, essa identificação de padrão. Eu acabei, né, de ver o Valério desenvolvendo assim, um modelo que ele adaptou para o swing trade que a gente usa lá na gestão, que a gente chama de mercado ordenado e tal, que é o gradiente linear. Hoje sim, né, eu opero dólar no gradiente linear, mas aí tem uns pontos específicos, sim. Eu gosto muito, prefiro o dólar do que o índice para fazer esse tipo de operação, entendeu? Porque o dólar, que o Valério fala assim, ele é difícil de ter uma corrida como o índice. Acontece de vez em quando, como a gente tem agora, mas ele costuma estacionar em algumas faixas, né, e fica interessante. E aí vocês fazem essa montagem pelo gradiente linear para carregar a operação. Especificando, né? O gradiente linear em si tem o day trade. É, day trade. Tem o day trade, né? Que a gente, como a gente atua junto com, né, com a plataforma específica para isso. Mas tem operações de gradiente swing trade de dólar. Então, existe uma tabela, se está caro, se está barato. Assim, bastante gente tem falado muito aí sobre gradiente linear no mercado. Direto lá na sala eu recebo várias perguntas, inclusive eu quero, assim que tiver um tempinho, estudar com vocês para poder aprender ali, para a gente divulgar junto também. Mas então, vamos lá, agora chegou a hora aí para você que está na dúvida, ficou ouvindo seu amigo falando que está ganhando dinheiro com gradiente linear. Valério, vocês vão pegar na fonte a informação. E você sabe que o André ficou bravo uma vez com a gente. Bravo sim, né? Lembra que teve um concurso de trading no projeto? Tiveram as 3 pessoas que... As 3 ganharam, as 3, assim, eles não fizeram o gradiente linear porque não tinha a ferramenta na época. Sim. Mas eles usaram o conceito do gradiente linear De e falou, entrada, caramba, cara. a distribuição gaussiana, né? Mas claro... Explica então, o conceito Valério. é importante. Valério, por favor, de uma vez por todas na fonte, o que é o gradiente linear? Bom, o gradiente linear é uma técnica de formação de mercado, onde eu vou colocar um gradeamento de ordens de entrada. Por exemplo, eu quero que o mercado carregue para descarregar. Ou seja, o mercado cai, eu vou comprando um contrato, 2, 3, 4, vou somando Não é dobrando eles. a mão. Não é dobrando a mão, né? martigueiro. Um, depois mais outro. E aí você tem um E limite automaticamente eu já É coloco uma área que você cobre. a saída. Tudo ordens oco. É uma sequência de ordens oco. Uhum. E eu quero o quê? Eu quero que ele compre para descarregar. Então ele é contra a tendência? Não. Como analista técnico, tu vai dizer o seguinte: essa correção é a onda de Elliott, certo? Ou a distribuição da movimentação do dia. Porque mesmo que o mercado caia, há um respiro, há uma tendência de retorno à média. E a estatística mostra que há mais retorno à média do que a continuação do movimento. Então é um modelo todo calculado no financeiro. Qual a minha sobrevivência? Se meu stop é R$1.000 por dia, eu vou ter, por exemplo, um lastro de R$20.000. Eu não vou ter 20 dias perdendo na sequência. A estatística não permite isso, nem perdendo nem ganhando. Sim. E eu vou entrar num ponto onde o mercado já está esgotando, onde o volume de descarregamento tecnicamente já saiu naquele período, e eu quero ou a reversão ou um retorno à média, ou ao menos que ele fique de lado, baixando o meu preço médio. Então, o gradiente linear, para a operação de day trade, eu posso fazer tanto em índice quanto em dólar. Eu quero comprar quando o mercado cai muito e quero vender quando o mercado sobe muito. E aí eu vou gerenciar a estatística do financeiro com a colocação de um pacote de ordens já pré-selecionado dentro de uma área otimizada. Então, eu consigo, dessa forma, trabalhar
vários micro trades. Então, hoje no dólar entra a cada 5 pontos e sai a cada 5 pontos. Cada hitzinho é 50 reais. Agora. Né? Agora é 6 pontos, o dólar está dólar 6 reais. deu- É 0,1%. Né? Isso que eu ia te perguntar. Exato. E essas ordens, vamos lá, só para ver se eu entendi. Então você pegou, você viu ali como que é a distribuição do mercado, né, para cima e para baixo em média, que até mesmo mercado futuro, principalmente o mercado futuro ali, como ele tem a questão também de oscilação máxima, etc. É o que eu falo, pessoal, a maioria das vezes deve ficar ali entre mais meio e menos meio, com alguns dias uma distribuição menor de mais ou menos, Exato, uma com curva normal. o horário das 11 da manhã até 3 da tarde, com certo Maior uma morosidade, não, uma certa morosidade. Até no horário do almoço. Né? aham. Ele fica estopando quem está em operações curtas, mas para o gradiente é muito bom. E aí você tenta pegar essas caudas ali. Isso, vamos já. Ele chegou na cauda e vai tentar. Então é um day trade quantitativo com uma ferramenta específica para isso. Hoje essa ferramenta a gente fez ela evoluir. Hoje chama-se Super Gradiente, Super GL. Aham. Né? Então ele tem stop global, tu atua dólar contra índice, tu faz arbitragem. Eu posso entrar comprado e vendido no índice e comprado e vendido no dólar, um contra o outro. Aham. E eu vou só entrando e saindo nas E pontas você, otimizadamente. esse tamanho, esse espaço, ele é ajustado pela volatilidade. Se a volta mais alta, ajustado tá mais pela baixa. pontuação. Pelo valor do índice ou o valor do dólar. Se eu tenho uma, entendi. uma bolsa, o índice a 100 mil pontos, eu vou ter um espaçamento a cada 100 pontos de cada linha, Entendi. cada entrada. E uma saída 0,1%. tecnicamente. igual É o dólar 0,1%. for 0,1%. E no dólar também. O fracionamento do dólar é diferente, né? Ou eu pulo de Sim. 5 pontos para O size 5,5 vai- para vai- 6. Aham. E o índice eu consigo ser bem mais ajustado. E eu achei interessante, você falou que você faz arbitragem. Como que seria a arbitragem nesse sentido? Bom, eu gosto de dizer o seguinte, né? Você tem que imaginar duas telas de gráfico. Uhum. Então imagine assim, você tem uma tela das 9 da manhã até as 18h30. Uhum. Então toda a tela ela tem que ter uma de altura por duas de largura. Por que isso? Porque é meu campo visual, né? Eu tenho Sim. os olhos um do lado do outro, então eu vou achar o meu conforto de dinâmica nisso. Imagina eu colocar uma tela do índice transparente contra uma de dólar atrás, no Aham. mesmo espaçamento. Sim. E eu vou ter uma distribuição de sigma 1. Tecnicamente, eu vou ter 68% do tempo um brigando contra o outro. Que seria o primeiro desvio padrão. né? Eu já aí, imaginando a tela. a entrada e a saída Aí, tem de cada um aí para um lado, né? Mas isso, claro que tem um treinamento, tem Sim, claro, uma é. técnica. É só para ter uma noção, né? Qual que é o É. raciocínio. Então, eu vou pegar, comprar dólar e comprar índice. E deixar um trabalhar contra o Aí as pessoas falam, mas eles não andam ao contrário, Valério? Olha lá. Mas aí, quando um sobe, o outro cai. Eu vou pagar parte do stop do outro. Uhum. Só que como a maior parte do tempo ele briga um contra o outro, por exemplo, o índice caiu, carregou e o dólar descarregou. Eu zero o dólar no lucro máximo que eu atingi e eu vou esperar o outro voltar. Ou ficar batendo e diminuindo Sim. o meu estoque Só ou para o diminuindo pessoal o meu entender, você preço está médio. operando, no fim das contas, a relação entre eles, né? E não necessariamente Isso quando a gente está direcionando de um de integrando, outro. né? Acontece momentos que tu entra uma ponta, depois tu entra outra, fica integrada. Uhum. Tu chega no horário de consolidação, também não tem notícia nenhuma, tu entra comprado e vendido um contra o outro. Uhum. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas tu foi comprar índice e vender índice, você está fazendo Zé com Zé. Uhum. Né? Mas não, o Zé com Zé é eu comprar um contrato, vender outro, no mesmo Mesmo instante, no mesmo ponto. Você está ali, no caso, abrindo um spread. Quando eu tenho duas vias, ele tem um ponto de entrada e saída difuso um do outro. Então eu consigo trabalhar um gradeamento onde cada linha trabalha a sua própria vida, o seu próprio momento. Que interessante. E em alguns momentos do dia, em algumas condições de mercado, eu trabalho com as 4 pontas, uma contra a outra, e vou cuidando um stop global. Olha, meu gain eu quero botar R$3.000, o meu stop R$3.000. E hoje você tem um sistema que ele vai te mostrar quais são essas regiões e Tem, Nossa, tem, Eu acho tem. que assim, o que eu aprendi, pronto. como eu não sou day trader, né? O gradiente linear, ele é antigo, né? O gradiente linear acho que vem da década de 70, alguma coisa assim. A técnica em si. que eu ia- A day trade, sim, quando tem só automação de que eu ia ordens. até que eu ia até Só que o que acontecia, Lucas, que eu vendo o Valério trabalhar nisso, né? O que acontecia com o gradiente linear, ele quebrou muita gente. Porque eu entendia, é assim que funciona, só que o cara abria o homebroker, ou abria uma plataforma e ligava o gradiente linear. De repente, numa hora,
que ainda não esgotou. Então ele tomava todo esse carregamento. Ele tomava e todo o stop. carregamento stopável. Todo Ou carregamento botava stop. um compacto de linhas muito denso, Sem entender esse que dava espaçamento também. muito lucro com ruído pequeno e qualquer corridinha Esse dava um avó stop abria, gigante. ele era só maior. E o que o Valério conseguiu trabalhar por esse lado quântico é tentar entender, tá, o gradiente funciona, é legal, mas onde ele é legal? Onde eu consigo otimizar o gradiente? Isso foi um estudo de estatística. É que eu ia até te perguntar isso. Só a primeira coisa, fazer um disclaimer. Pessoal, vocês estão ouvindo isso, não vai sair querendo boletar É isso que eu falei, é perigosíssimo. no dia É assim, seguinte. por favor. Beleza, então quer dizer que é só eu pendurar um monte de horas? Não, Não. exatamente. Não. Ó, Pronto. recomendação minha. Vai estudar com eles, vai aprender com eles. São pessoas sérias, são pessoas que, de fato, eu recomendo. Então, vai entender como funciona e aí depois você vai aplicar. Porque conhecendo o pessoal, a galera fala assim, tá bom, então vou pendurar um monte Posso de... dar uma dica? Mas ainda eu vou comprar. Posso dar uma dica Até o aqui? fim. Procura lá no canal do Ogro, lá, ó. O Ogro de Wall Street é Gradiente Valério. Tem uma aula, acho que de 2h30 do Valério lá, 3 horas, lá falando uma disso coisa aí, vai. bem simples que eu botei, não tinha nem cálculos ainda, só tinha uma banda de Bollinger, referência. Mas é legal para vocês né? entenderem. O teste tem 35 Mas é mil engraçado, views. porque eu uso alguns conceitos disso em duas coisas. Quando eu operava moedas, eu usava muito uma Bollinger. O pessoal costuma usar a Bollinger da média de 20, né? E moedas têm uma característica, naturalmente elas tendem a ter, o mercado tende a ter menos volatilidade. Não é volatilidade, mas ele anda mais em bandas. E eu usava uma banda de Bollinger, quem quiser testar aí para dar uma olhada, eu usava a banda de Bollinger da média de 200. Porque era uma média muito longa, e eu usava 200. Aí eu usava com 2, 2,5, 3 de padrão e fracionava essas Isso depende da distribuições. moeda, tá? Se a gente falar em dólar, a gente vai ter uma taxa de juros. Tem Em a relação questão ao do real, carrego, se a gente falar em Forex, trabalhar dólar contra euro, são duas taxas de juros diferentes da União Europeia, do mercado americano, e duas dinâmicas diferentes. O gradiente linear, então, ele evoluiu muito. A gente apresentou a técnica com a divisão estatística financeira, a primeira, né? O ponto de sobrevivência. Como que você chegou lá, assim? Como que foi a primeira vez que você viu e como que foi... Bom, a primeira aplicação de gradiente linear por esse método, a gente começou lá na Quantice, né? Que é uma empresa que eu sou sócio, que desenvolve algoritmos de dados quantitativos. E lá se aplicava a distribuição gaussiana. E isso fechou tanto com as opções, porque nas opções eu tenho o primeiro desvio, o segundo desvio, o terceiro desvio. O primeiro desvio é a gaussiana, é o movimento médio dos meses, tá? E é ali que a gente ajusta as pontas das estruturas. Então, o mercado funciona em todas as dimensões. Um momento você vai ter uma sequência de acertos, outra de erro. Elas têm a sua dinâmica de limitação de eventos. E você tem um movimento médio para tudo. E eu só adaptei pro gradiente linear. Eu tive que fazer alguns ajustes de banda, certo? Aí a gente foi para um dado estatístico de longuíssimo prazo. Aí a gente achou a distribuição gaussiana do índice do dólar e teve que fazer o ajuste de... como é um gradeamento, eu não posso botar que ele pegue a primeira linha e não pegue o resto. Ele tem que penetrar no gradeamento para depois entrar com o retorno. Porque aí realmente ele se torna lucrativo. E então existe um redutor. Então lá se aplica em cima da distribuição gaussiana um redutor. E isso já está colocado hoje dentro dos gráficos específicos de gradiente linear. Então, desenvolvemos duas plataformas para isso. Entendeu porque o André passou mal quando o Valério Eu ia perguntar, mas é automatizado ou é manual? Automatizado. Então nós desenvolvemos primeiro... Você faz isso na mão. Não, você vai parametrizar algumas coisas e aí a execução é automática. Nós tínhamos o gradiente linear da FlexCam e por um acerto técnico aqui, quando entrou na Empíricos, no BTG, primeiro ficou mais fácil colocar Trader Evolution. Então nós adaptamos, demos a consultoria para Trader Evolution criar o gradiente linear na sua plataforma e depois nós evoluímos também a FlexCam. Então hoje a FlexCam também tem esses mesmos parâmetros, os stops que eu solicitei, que é o global para atuar com toda a arbitragem do mercado. Então eu digo, né, como eu falei antes, né, poxa, eu posso botar um gain de 3 mil e o stop de 3 mil. Quanto eu tenho de capital? Meu capital é 50 mil e eu quero extrair dinheiro do mercado mesmo com isso. Acerta, erra. 3 mil de stop para 50 mil, isso não vai me quebrar, desde que eu faça sempre tudo certo, tá? Só que conforme o mercado começa a te entregar aqueles vários hits,
tu já vai passando, o lucro vai aparecendo, tu já vai trazendo criando o stop caixa, para o lado né? positivo. Então, olha, eu não quero perder. Se voltar os meus R$ 1.000 de lucro que eu tenho, chegar em 500, eu quero que o global desligue tudo. Certo? Então eu consigo, com a plataforma hoje, fazer um trailing stop individual ou um stop manual que eu vou ajustando na mão. E se bateu ali, ele zera todas as operações, então precisa estar desligando ponta por ponta. Não, interessante. E até, assim, tô perguntando de curioso, porque eu acho fascinante essas coisas, assim. E ao mesmo tempo, então, digamos que é uma técnica que você não precisa definir um ponto de entrada no sentido de, eu preciso esperar um setup de preço. Ele já aparece no gráfico, esse ponto. Na verdade, tem o ponto ideal. Mas se abrir o mercado, você já tem os Você já quando vai ser os tem, pontos. isso que eu ia perguntar. Porque já tá marquinha calculou, lá. as linhas Você não precisa ficar marcadas esperando, lá. não, Porém- peraí, deixa eu esperar um setup. Porém, Não, agora já eu vou quando abre, defender já- um pouquinho da análise técnica. É análise quantitativa, mas tem a técnica pelo seguinte: a gente tem que olhar o passado, os topos e os fundos. Uhum. Se o mercado tem uma resistência e um suporte, e eu verifico, o mercado não tem notícia, ele está trabalhando dentro de uma faixa, posso arbitrar já o dólar contra o índice aqui, nesse momento, entrar direto? Então ele me permite isso também. Claro, tem a técnica, existe lá uma capacitação, né? Uhum. A capacitação é longa? Não, ela tem 2 horas, ela vai te dar todo o conceito e a matemática. É simples, a matemática é extremamente simples, tá? Será? É simples. A cara do Ai, que medo. É Não, simples. não, Valéria, a gente tá falando Se eu para consigo seres fazer, humanos né? igual a gente. Não, mas seres é humanos extremamente normais, que não simples tu vieram de entender o que é avião. uma distribuição gaussiana, onde ela está, né? Tu vai 0x% sobre a porcentagem, aliás, sobre o preço do dólar ou do índice. Eu preciso calcular? Tem que ter calculadora? Qual é a HP? Não, já está no gráfico. Uhum. Você só vai entender o porquê. E então tem os pontos de entrada, às vezes tu Melhor. entra numa ponta, aquela descarrega, tu já fez um caixa, aí tu entra na outra. Então, isso tira muito da subjetividade, tu trabalha a amplitude dos movimentos do gráfico, e como você tem uma divisão financeira do capital, Uhum. você sabe qual é o seu stop do dia. E você tem a certeza que não vai ter uma sequência extremamente longa e somatória de prejuízos consecutivos. Vai ter alguns, da mesma forma, vai ter uma sequência de lucro também, às vezes. Uhum. Mas ele é disciplinador e dá uma clareza muito Mais grande. objetivo, eu acho. Sabe? E eu imagino que assim, a partir do momento que se a pessoa ela acaba tendo essa sequência, na verdade é de uma má aplicação e não da técnica em si. Então eu digo assim, gostei, vou pegar a plataforma, vou sair fazendo. Não, existe uma capacitação Sim. de 2 horas, mas o mais importante são o que a gente solicita e fornece 3 meses de sala, Uhum. que são em torno de 60 pregões, Suporte mesmo. suporte, em torno de 180 horas de trade, que é entre 9 da manhã e meio-dia, que é o horário quente das operações, né? Depois o mercado começa a tomar tendência, ele vai carregar e não descarrega mais, então existe o preço de movimento e o horário de atuação. Eu imagino que o treinamento do comportamento da pessoa também em relação lá à dentro- técnica também, né? E lá dentro da Isso é sala importante. tem um professor, que eu me orgulho muito, que foi um Esse cara do que Rafa é legal. apanhou no mercado, Uhum. né? Eu posso dizer aqui porque ele conta a história dele, ele perdeu Foi do ali projeto também. 200 mil em 2 anos, e em 8 meses ele recuperou 200 mil, e hoje é um professor da sala, e é um cara que vê o mercado de outra forma, e é o nosso braço direito lá dentro, né? É a pessoa de confiança. Então eu não teria um professor melhor Uhum. do que um perdedor, um loser do mercado, que se tornou um grande vencedor. E eu digo, eu opero dentro de um tamanho pequeno, relativamente pequeno, não todos os dias, e ele opera todos os dias de uma forma vendo educacionalmente para os alunos, mas no outro computador de uma forma bem mais pesada. Uhum. Então, ele é o cara que realmente opera maior no gradiente, bem maior do que eu, com mais lucratividade, com tudo, né? E todos os dias. Eu não Até abandono uma então, semana, eu opero penso por na esporte. outra, vou pra praia. Eu não tenho muita regra, não. Mas assim, ó, não haveria para mim nada mais justo do que botar um exemplo desse como professor. E eu digo na sala que qualquer um pode ser, como o Rafael. E a gente tem muitos lá. Mas temos problemas, eu tenho que ser honesto em dizer. Quem perde no gradiente linear é o mesmo cara que rouba na academia. Eu quero ganhar
Aí, Vitinho, relativamente para um capital... O Vitinho tá com o braço quebrado aí, ó, não é à toa, né, Vitinho? Ó, eu quero ganhar relativamente para um capital de 20 mil reais. Nossa, a sorte está do meu lado, eu vou deixar 5 pisar lá, um pouco porque no vai tudo dar certo. Então, ele vai tomar 1, 2 dias de stop, ele já está medroso, ele já não tem capital. Lógico, né? Quando vem a sequência de Boa. vários dias de ganho, ele está sem lastro financeiro ou sem lastro psicológico para isso. Né? Sem Interessante. lastro emocional. E no mercado, só para concluir, isso existe em todas as dimensões. Então, a gente fazia a monitoria. Isso que eu ia falar, pra você falar como a gente usa o gradiente no swing trade. E no swing trade também existe um sistema gerencial, que a gente faz um gradeamento de compra. Claro, as pontuações são bem mais amplas, o lastro tem que ser muito bem calculado e vai ter um drawdown mais pesado, mas ele te entrega muito dinheiro, ele dá muito ruído, dólar e índice. E a gente nota que às vezes o operador grande também, ele vê aquela injeção de dinheiro e ele quer se alavancar. E ele não aguenta um certo drawdown, uma certa baixa na carteira. Mesmo que o mercado caia, se ele fica dando um ritmo muito pesado de ganho, começa a alimentar, puxando o preço médio. Até porque e se o cara for começar a querer medir essa vol, o próprio fato de, dependendo das pancadas que ele dá, penaliza, né? Porque a vol penaliza para cima também. Então, o que eu vejo? Se tu não acompanhar por um longo tempo e botar no trilho um operador, seja pequeno ou seja grande, a convicção dele que a sorte anda de mãos com ele vai dar uma escorregada. E eu peguei pessoas extremamente disciplinadas que, quando acabaram a monitoria, foram fazer X operação e eu disse, não faça isso. Eu já ouvi essa história. Não, mas eu tô convicto que tá bom o meu resultado. Tá ultrapassado. Não faça isso. Tá ultrapassado, né? E aí, né, dá aquele range de final de ano. E eu disse, o que tu fez? Ah, eu fui vendendo, enrolando. Cara, tu não sabe que final do ano tem uma corrida, que todo final de ano tu tá em posição comprada, que 75% das vezes o mercado sobe, só 25% cai, e mesmo assim ele cai moderadamente, e quando sobe, ele sobe para fechar bem o ano. Ah, mas a taxa era boa. Não adianta, a taxa é boa. E por que tu botou nesse volume? Porque estava muito bom. Se a taxa é boa, é porque o risco é maior, né? Vou falar assim, né? Não é, ninguém dá taxa de graça, Então, né? como eu digo, o trabalho, ele é matemático e, em paralelo, ele é psicológico. E tu tem que montar um modelo operacional que tu blende psicologicamente a parte matemática. Eu costumo falar com o pessoal que, quando a gente discute muito lá na sala, a questão dos limites, né? E hoje as plataformas, elas têm a opção de você colocar o seu limite, etc e tal. Mas eu costumo brincar que a pessoa fala assim, não, o meu limite é eu perder R$1.000 no dia. Se eu perder R$1.000 no dia, eu perco a cabeça, etc e tal. Eu falo assim, então o seu limite não é 1.000, seu limite é 800. Né? Exatamente. Então, você ficou louco, você vai perder, então, ficou maluco. Você não consegue ser, é aquela coisa, né? Você consegue ser disciplinado, atualmente eu não sou o melhor exemplo disso, mas você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Mas se você tem um bolo na sua geladeira toda hora, fica mais difícil, né? Você tá andando carro a 200 por hora. O trader é um bicho desgraçado. A gente também é, né? Então, a gente é também trader e pode dizer isso por experiência. Lugar de fala. A gente escorrega. Mas eu vi exemplos horríveis. Eu vi operadores que estavam na monitoria, que estava tudo calculado, tudo certinho, mentirem por ver notícia de mercado. Então eu vi pessoas carregarem um gradeamento muito grande. Teve um drawdown, mas o drawdown era calculado, porque a alimentação era muito grande durante o mês. E quando o mercado descarregou tudo, e eu disse, pronto, agora descarregou tudo, a gente vai mudar aqui, fazer uns ajustes. Ah, quando estava lá embaixo eu zerei tudo. E eu assim, tu deixou todas essas centenas de milhares de reais na mesa? Deixei. Mas por que tu fez isso? É porque eu vi uma notícia que o dólar ia disparar e eu comprei 300 contratos de dólar. Não. Como é que tu me compra dólar a 5,50 quando eu disse que tu poderia só comprar abaixo de 5,20? Isso lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás, não é agora o contexto. Sim. Ah, mas eu vi notícia. Além de ter deixado muito mais de R$1 milhão na mesa, numa operação que descarregava,
ficou muito tempo com o dólar queimando na mão, juro. negativo Tem no o dólar, carrego, né? porque o dólar caiu, porque eu disse aquele 5,50 naquela época era muito alto, né? E ele caiu, levou 3 meses para encontrar o break-even e zerar a posição, ou seja, além de todo o dinheiro que ele já perdeu, ele comprometeu todo o capital, dando um lastro de daí a 7 milhões e meio de dólares, eu acho, o referente a 7 milhões e meio de dólares, não, 7 milhões. De Notion, né? Acho que era Não, 7 milhões e meio de reais a quantidade de contratos que ele tinha. Era praticamente a posição dele. Sim. Ele deixou de rentabilizar e esse efeito bola de neve, no final de 6 meses, eu disse para ele, poxa, tu perdeu aqui em torno de 2 milhões de reais. Por um lado, eu trabalho para te ensinar a ter essa rentabilidade e por outro lado, tu me mente e bota ela fora. Como fica isso? E aí você vê que é algo além da técnica. Então, é muito difícil trabalhar com... A gente entrega o conhecimento, mas não sabe se ele vai ser aplicado. Sim. Então, a gente criou agora um modelo que travou muito mais, né? Que é o GEO, Gestão e Estratégia. Então, tu vai ter... gancho aqui desse... Pode falar aí. Então, por exemplo, que ele falou, como que o Gradiente começou a me ajudar? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de algumas ações que não tem, por exemplo, o contrato futuro de ação, que não dá para eu montar um modelo completo. Um modelo completo. E então, com base no que o Valério fala do Gradiente, eu comecei a calcular, bom, esse papel, abaixo de tal valor, eu sou comprador. E aí eu pego essa estatística, então agora eu tenho 20 ordens a cada 1%, por exemplo, desse papel. Então, daqui para baixo eu estou comprando, porque no momento ele vai esgotar e vai voltar, e eu consigo comprar. Então, não é assim, então, se o papel abaixo de 30, você compra. Não é que eu entro com toda a fome ali. Sim. Então, eu tenho um pacote de ordens aqui, eu tenho um pacote de ordens em outro papel da minha carteira, então eu faço o gradiente no swing também tentando buscando essa métrica, se eu quero que carregue. A diferença é que em alguns papéis eu não deixo descarregar. Encarteirei e agora voltou, interessante isso. Consegui montar para fazer um aporte, entendeu? Ive, sua última pergunta para o Falode, para a gente ir para aquelas perguntas-chave do episódio, que eu sei que esses senhores eles vêm para São Paulo e estão muito ocupados, entendeu? Não, eu quero saber sobre o seu swing trade de dólar, porque eu sou a pessoa do dólar, né? Tá vendido, tá comprado, o que você tá fazendo nesse dólar? Lembrando que estamos gravando esse episódio no dia 3 de dezembro. Eu não lembro agora, o Market Maker tá vendido agora? Deixa eu falar do Market Maker. Essa é a operação aqui que vai falar. Bom, matematicamente, nós criamos não é um algoritmo porque não é um robô, mas é um fluxograma operacional onde ele é todo calculado por estatística de movimento. O que a gente gosta de fazer conta. Então, ele diz aonde a gente entra comprado com o dólar, a posição comprada, e manter ela, swing trade, ou entra com ela vendida e mantém swing trade. Essa estatística, claro, ela é variável pelo mercado, mas a gente consegue prever ela pelas movimentações passadas, ela é muito sólida quanto a isso. Neste momento, isso não é recomendação. Isso não é recomendação. Tanto, até porque o episódio vai passar depois. Tanto que nós pegamos uma posição comprada, que ela entregou 14,9% esse mês, no contrato que venceu agora essa semana. Entramos vendido no novo contrato, acho que é o X que está agora. F25. O F25, entramos no F25, entramos vendidos. Porém, o mercado subiu 160 pontos. Está controlável, está controlável. Ele teve a correção na sexta-feira, se eu não me engano. Sim. Ele ficou levemente positivo. Agora subiu de novo, acho que ele está 80 pontos negativo, não me lembro. Mas ele está seguindo. Se ele estopar, ele tem um ponto de stop também calculado. Acionou o stop, tem um prazo que é calculado, que é para o mercado se ajustar, que aí tu pode reentrar no próximo sinal. O resultado dessa operação, ela é bem estatística no longo prazo. Então, ele é bastante satisfatório. Você deixa grande parte desse dinheiro na renda fixa, usa o mesmo dinheiro do gradiente linear praticamente, né? Usa uma parte de garantia, uma parte de fluxo e consegue ali. Hoje precisa 24 mil reais para carregar um único contrato. É bem desalavancado. Pode dar um drawdown de 25% dentro de uma sequência de perdas, dentro de um período. Mas ele pode dar um ganho bem generoso. Não vou falar em ganhos aqui, mas, né, porque até isso ativa, né, a ganância às vezes, das pessoas, mas ele entrega dentro de um ano sempre do 0 para cima. Né? Então,
Não, porque eu acho muito interessante essa questão, que às vezes a gente fala de dólar índice, as pessoas só focam na questão day trade, né? Mas se você for ver isso, que ele falou até da quantidade financeira que você precisa para manter um contrato ali no swing trade, se você trabalha essas regiões, esses pontos estratégicos, eu gosto muito. E até outros produtos. Sobre o dólar, eu gosto muito de fazer swing trade essa de dólar. relação, tá, ela é bem desalavancada para te não sofrer muito com ela, tá? Ela tem um drawdown de 1/4 do valor, mas também ela entrega Pelo muito, ela entrega muito. Assim, um mês ela já entregou ali de 14,9%, então dá para imaginar o quanto ele deve trabalhar. Mas todo mês é isso? Não, pode ser um mês negativo, pode ser um mês 0 a 0. Você está falando de swing trade até também, questão de outros produtos também. Eu já estava explicando na sala, por exemplo, uma operação que o pessoal de wealth, pessoal de institucional também faz bastante, por exemplo, NDF também, que é uma forma de você não precisa operar o contrato futuro, né? Você pode operar um NDF, você tem uma margenzinha menor. Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de gerenciar aquela questão de ajuste, caixa. O problema é que as pessoas se atrapalham nessa questão do ajuste diário, né? E assim, para quem tá começando, principalmente no swing, né? Ela não tá acostumada com ajuste diário, né? Meu Deus, tá sem dinheiro na minha conta. Meu Deus. Por isso que o fluxo ele é bem amplo. 24 mil, pode deixar uns 18 na renda fixa, deixa uns 6 no fluxo e é tranquilo. Então, hoje ele está vendido até que ele venha a estopar, que ele tem um limite de stop, ou faça a reversão positiva ou parcialmente negativa, até dar o próximo sinal. Então, é a estatística. Alguns meses eu vou perder, alguns meses eu vou ganhar, uns eu vou ganhar muito, outros eu vou ganhar pouco, alguns eu vou perder pouco e outros eu vou perder dentro do limite especificado. Então, acaba... E ele tem 95% de objetividade. 5% eu deixo ali, porque sempre tem uma pequena dúvida, porque eu utilizo uma banda de Bollinger calculada, então às vezes esses 5% não chegam a afetar a lucratividade do ano, a boa lucratividade do ano. Eu gosto muito desse estilo. Depois eu vou passar isso para vocês, eu explico. Põe ali para acompanhar, vocês vão ver isso aí. Vou dar uma acompanhar. E é curioso que eu tô com uma... O pessoal sabe aqui que a gente tem um trabalho da porta para dentro, de atender escritório, operação de meio estruturado, e eu tenho algumas estruturas também acreditando numa correção desse pessoas que a gente gosta também, contrato futuro de ação. Exato. Mas deixa eu só botar, antes dessas perguntas, deixa eu colocar assim. Hoje o sistema gerencial, a gente pega todos os conceitos do mercado e todas as ferramentas. Então eu vou ter papel, eu vou ter o contrato futuro do ativo, eu vou dimensionar ele no volume, que existe, né? Que eu vou garantir uma taxa corrente. Quando o ativo cair, o próprio contrato futuro vai me fornecer o dinheiro do grid. Outra coisa que às vezes o pessoal não sabe, no efeito caixa que você consegue fazer com o futuro. Exato, o efeito caixa. E nisso ele já deixa o mercado muito mais confortável no papel que você está, porque se um ativo cair 30%, o teu gradeamento já te deu um drawdown médio de 15%. Ele já não te quebra. E está sempre alimentando hits e taxa. E se tu carrega mais... você tem mais dividendo mais no período. Quantidade de ações. Exato. E aí entra a mágica das opções que fazem apenas o equilíbrio disso. Não é o lançamento, não. Não, ele faz um equilíbrio. Tá. Então o mercado pode cair uma porcentagem grande, as opções vão compensar esse diferencial. Então você trabalha o seu financeiro como, eu digo que é uma pequena empresa financeira utilizando as ferramentas da Bolsa. Com a simplicidade do fornecimento do trabalho da B3, da corretora, do contábil do IR, um computador e uma plataforma. E o resto é conhecimento. E você tem a liquidez de D+2 e tem um grande diferencial. Se houver uma quebra muito grande dos mercados, que muitos falam que ainda pode vir, e onde tudo vai desvalorizar, qual o único lugar que você protege o seu patrimônio? É na Bolsa de Valores, pelos derivativos. Porque se ocorrer uma quebra, quem lembra do Collor, né? Então, no precisa de dinheiro, o carro que custava 100 foi torrado por 30. Um apartamento que custava 1 milhão foi torrado por 400 mil, né? Então, hoje, se vier uma quebra financeira muito grande ou algum problema qualquer, não vou especular o que seja, mas apenas uma hipótese, o único lugar que você vai proteger o seu capital integralmente é na Bolsa de Valores com as ferramentas que ela tem. Aí você transforma isso na liquidez, porque é o ajuste automático,
E aí você pode comprar apartamento barato, carro barato, fazer o que quiser com dinheiro, né? Então, Fazer tudo junto. isso é só um exemplo, claro, né? A parte técnica é um pouquinho mais complicada, mas hoje a gente prefere trabalhar um modelo desse. Poxa, a bolsa performou 30%. Ah, mas eu ganhei 20%. No dia que ela cai 50%, você vai ganhar. Você protegeu toda essa perda e ainda vai estar ganhando. Então, você escolhe a dinâmica que quer. Interessante isso, muito interessante. Fabrício e Valério, a gente está chegando aqui nos momentos finais do podcast. Tem 2 perguntinhas que a gente costuma fazer. E aí cada um responda uma. E aí depois a gente vai lá para as indicações finais, etc e tal. A gente costuma perguntar sobre o seu melhor e o seu pior trade, se você puder resumir, pessoal. Qual foi, como foi? Fácil. Seu melhor e o seu pior trade. Fácil e inesquecível. É o mesmo trade. É o mesmo trade, seu melhor e pior? Falei dele ontem, no jantar. Unipar. Eu fiz 400% e deixei de fazer 1000%. Né? Na verdade, assim, eu transformei na época... Acho que eu comprei Unipar antes de um grupamento, ali em 2017, acho que foi a 50 centavos, depois ela fez o grupamento. Eu vendi a 20, achava que ela valia 19 no meu modelo, vendi a 22, feliz da vida, e ela foi a 100. Entendeu? Esse foi o meu melhor trade. Qual que era o motivo para você comprar, você lembra ou não? Assim, um turnaround. Na época, apostando em turnaround. Né? Ele aconteceu, né? Teve uma tentativa de fechamento de capital, tudo. Tava na época com o Barsi também, a gente vinha acompanhando, participando das reuniões. Tem uns relatórios até hoje lá, via na reunião, as observações dele, tudo lá. E foi, né? Nos 22, eu lembro até o lugar que eu tava falando que foi o Barsi. Nesse ele tava também ou não? Tava, e ele ficou, né? Eu liguei pra ele e falei assim, Barsi, era 19, tá 22. Ó, você quer vender, pode vender, eu vou ficar. Eu vendi, né, cara? Feliz, tudo bem. Mais uma vez, ter achado, já tá ultrapassado. Você começa a ficar com medo, né, cara? Puta corrida dessa, foi de repente, o negócio foi assim, tá bom, né? Foi esse trade de 440% na época, só que depois ele teria dado 1000 e tralala% ali. Então eu considero como o meu pior trade. Melhor e pior. Boa. E Valério, qual o seu melhor e pior trade na sua história do mercado? O melhor trade foi 2015 para 2016. Quando tudo caiu, a Vale tinha caído de 36 para 7 reais, né? Antes disso teve Brumadinho ou Mariana? Qual foi? Foi Mariana. Foi Mariana. E eu olhava o VPA dela, ela estava 28,50, se eu não me engano. E era Vale 5 ainda, né? Vale 5, não era Vale 5, era Vale 5. E naquela época eu comecei a comprar opções a 7 reais porque era uma distorção incrível, né? Então, por dizer que ela ia a 3, né? Eu comecei a comprar opções, fiz um preço médio de 14 centavos nas opções e fui cuidando. Quando eu vi que o VPA dela saltou, provavelmente houve uma recompra de ações, alguma informação relevante, eles atualizaram, e a partir do outro dia ela começou a disparar. Eu larguei essas opções a 4,30. E eu até estava viajando, estava no Uruguai. E o pessoal me mandando mensagem. Olha, a tua opção, que já saiu a 3, já subiu. Agora só quando eu voltar para o Brasil. E eu saí a 4,30. Saí ainda bem, porque eu sabia automatização, sabia dar uma mexida, uma enganada nos robôs lá, puxar robô e tal. Saí bem. Eu ganhei um valor relativo muito alto. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que eu botei só uma parcela do meu capital, mas foi um dinheiro relevante. Sim. Poderia ter feito ali R$1 milhão. E que ao mesmo 4 dias. Se fosse o contrário também. 4 ou 5 dias eu ganhei uma bolada boa. Ganhei uma bolada. Na época o dinheiro fez uma diferença muito grande. E o pior trade? Bom, eu digo pro Fabrício, mas eu perco dinheiro para aprender certas coisas. E eu estava num gradeamento, swing trade de índice. Eu compactei dentro de uma área que eu estudei. Eu botei uma operação bastante pesada. Ela me entregava muito hit, muito dinheiro. Por quê? Porque eu fiz uma análise que o mercado aqui não estava ruim. O mercado externo estava muito bom. E aí vem o fator que derrubou o mercado aqui dentro, que foi a CPI da pandemia. E o que a gente viu acontecer? O Congresso parou. As reformas que estavam sendo feitas pelo governo Bolsonaro, tudo praticamente congelou. E o mercado começou a perder expectativa. Então a gente viu o mundo inteiro subindo e o Brasil caindo uma porcentagem muito grande, porque a política acabou, né, com o mercado, né? Então, cenário técnico um pouco do que está acontecendo hoje. E aconteceu o quê? E a minha posição
para aquela amplitude, porque eu aguentaria uma boa amplitude de correção ainda. Ela ultrapassou a minha amplitude. Ali eu tive que zerar a posição, acho que perdi uns 230 mil nessa posição. Dá uma dor, né? Dá uma dor, porque eu fiz uma análise de todo o contexto, eu coloquei uma amplitude de correção bem ampla, né? Ele ia me machucar, mas não ia me quebrar, e depois logo se ele ficasse ali batendo, ele ia me entregar bastante resultado, e ele ultrapassou a amplitude. Isso me ajudou a entender o contexto de equilibrar muito com opções e mudar algumas coisas. Então, eu vou te dizer, talvez aqueles 230 mil tenham hoje se transformado já em lucro para outras coisas. Não sei se realmente foi uma perda. Não... mas eu acho que isso é legal. Eu acho que é uma visão interessante, assim, para ter. Porque o pessoal, por vezes, principalmente quando está começando no mercado, né? A pessoa começa naquela fase, entrega, mas no fim das contas, o quanto que aquilo vai virar de retorno para depois, ou pelo menos o quanto que aquilo vai virar... vai deixar de ser um problema maior que você vai ter lá na frente. Lembrando que eu alavanquei a posição. Eu botei uma amplitude bastante forte, né? Eu tinha muito carregamento dentro dessa amplitude, mas ela era calculada, porém ela ultrapassou e eu tive que zerar a posição, porque começou a tirar todo o ajuste, e aí depois ia começar a atuar na margem, eu tive que zerar a posição e não podia entrar de novo, porque, né, aí... Quando sempre tu tem um stop muito grande, tu tem que ter um tempo. Tu não pode entrar de novo. Mesmo que o mercado volte para cima, você tem que esperar o contexto todo mudar. Cabeça também. Até no market making tem isso. Até para você, né, dar uma... Até no market making do dólar tem isso. Se você estopou, não pode entrar em 3 dias. Depois de 3 dias, autoriza quando der entrada, porque o mercado se estabilizar. É que eu brinco assim, né? Na vida real, num negócio, você tomou uma decisão errada hoje, ou perdeu uma venda, ou teve um problema com o cliente, com o fornecedor, tem muito que você pode fazer na hora, né? Então você vai para casa, fecha a empresa, janta, pensa, toma um banho, reflete, no outro dia você toma uma ação e vai acompanhar se aquela ação vai mudar, se eu não vou perder mais esse tipo de venda, eu não vou ter mais esse problema com o fornecedor, você corrige e vê o efeito. E o trader no calor da emoção é um clique, né? Sim. Eu vou recuperar. E aí o buraco vai cavando. Se fosse assim na vida real, tava morto. Mas para mim, todas essas perdas assim maiores de operações, elas sempre mostraram uma resiliência grande. Elas me deixaram muito frio para analisar tudo. Sim. E sempre me botaram, qual a solução tu vai colocar aqui? Como driblar um evento desse? Então, para mim, eu não digo que passando a régua em tudo hoje, o que eu adquiri de conhecimento, para o que eu devolvi para o mercado, uma parte do que eu ganhei já, eu acho que eu estou num lucro muito bom no contexto todo. Interessante. Ive, quer fazer aquela última pergunta clássica que a gente faz? Que medo. Você lembra qual que é a pergunta? Eu ia falar, não sei se eu lembro toda. É a música. Livros, músicas e filmes que vocês queiram indicar. E eu peço uma coisa, por favor, pode indicar mais de um, pode ser de mercado, sem ser de mercado. Quais que você quer deixar? Fala, cara, pessoal. Minha música preferida é Paradise City, Guns N' Roses, excelente. Essa música eu tá tocando, eu paro para ouvir. Dos nossos? Eu paro para ouvir. Um livro que eu gosto muito, que eu acho que ensina bastante gente, não é de mercado, mas a lição que tem ali dentro, de evolução como pessoa, de exploração de cultura, é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Que legal. Eu gosto muito desse livro de Júlio Verne, eu acho interessante a mensagem que o livro passa, né, da evolução, do Phineas. E qual que era a outra pergunta? Filmes. Filme? Qual série? Cara, a minha série preferida é Breaking Bad, né? Toda essa reviravolta ali de Walter White, né? Com aquela dor e depois que mostra a ganância, né? O que o dinheiro acaba fazendo com a pessoa e se envolvendo, e as coisas vão ficando pior ali, né? O poder e o dinheiro ali, como pode por tudo a derrubar. Então eu gosto muito. Filme, acho que Coração Valente. Boa, que me marcou bastante, assim. Sempre que eu posso, eu dou uma passadinha ali. Cara, tem os clássicos, né? Star Wars sempre que tá passando, eu assisto. Os Anéis sempre que tá passando, eu assisto. Mas se eu tivesse que escolher um filme, acho que Coração Valente eu gosto muito. William Wallace. Boa. E você, Valério? Indicações de livros, músicas e filmes, por favor, nos livros. Cite mais de um, porque a gente quer saber da onde que você tirou tanta coisa. O livro que eu vou citar aqui em primeiro é o que o Fabrício me deu de presente. Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, porque a leitura dele está mostrando geralmente muito bem como ler essas duas velocidades do cérebro, a resposta rápida, a ação e a longa.
E com isso eu estou conseguindo fazer um trabalho muito grande entre a psicologia do trader com a matemática do trader, certo? Então, são os horizontes temporais que eu falei para vocês, né? As velocidades do mercado, dividir cada técnica pelo resultado financeiro, pela amplitude de tempo e pela necessidade do investidor ou do especulador. Então, isso me ajudou muito, foi um presente até do Fabrício. Música, vou concordar com ele, Guns, eu gosto de November Rain. Bom. Tá? Só que eu gosto só música famosa, acústica, por um outro cantor ou outra cantora. Então eu pego uma música boa num contexto diferente. Filme ou série? Série. Bom, eu gosto sempre de, na dificuldade, achar a solução. Então, Casa de Papel, para mim, foi perfeita. Te deu mal e arranja como se te livrar disso, porque senão a casa cai, tá? E filme em si... Eu gosto de Segunda Guerra, sou que nem o Hugo. Eu sou historiador amador. Eu gosto de O Resgate do Soldado Ryan. Clássico. Eu gosto. Tem mais um livro que eu lembrei, estou tentando ver o nome do autor aqui. Se quiserem sugerir mais livros também, fica à vontade. Que é um livro para a gente pensar no dia a dia, por que você vai entender muito, né? Por que o Starbucks está naquela esquina, por que essa empresa está fazendo isso, que chama O Economista Clandestino. Não conheço. É antigo esse livro, mas lembrei que o autor é Tim Harford. É um inglês. E esse livro é interessante. Acho que até a chamada do livro é assim, por que isso é isso, porque isso é isso, porque nunca você vai conseguir comprar um carro usado decente, entendeu? Ele começa a desmistificar, entendeu? A questão da localização e tudo como esse negócio de economia. Tenta, se você achar, acho que você vai achar super legal. Esse livro, eu recomendo, ele traz uma visão bem bacana. É antigo, tá dentro, aí me ocorreu aqui, ó, O Economista Clandestino. Não é o Economista Sincero, o Charlão, não. É o Economista Clandestino. Abraço pro Charles. E mais um livro, eu não vou lembrar o autor agora, porque faz muitos e muitos anos que eu li. É um livro que fala sobre história, é o livro Taipan. Ele conta sobre o comércio de chá com a Inglaterra e a China, e a região de Macau, e como eles só vendiam em ouro. Então eles introduziram o ópio para receber em ouro, para fazer um equilíbrio comercial. Então conta a saga de uma família, né? Pai para filho, como vai acontecendo a dívida com os piratas, a briga com o governo e os comerciantes locais, as dificuldades da empresa, que ainda era uma empresa de navegação, a vela, a dificuldade quando entrou o primeiro navio a vapor e começou a concorrência ter mais velocidade que eles, que determinava o preço do chá na Inglaterra. Então o livro Taipan, realmente eu não me lembro o autor agora, são 3 livros, eu li o 1 e o 2, não encontrei o 3, mas eu recomendo, né? Taipan é evento supremo, se eu não me engano. Tem algum livro que você leu no início quando você estava montando? Não, na verdade, se eu vou falar de gradiente linear, que é formação de mercado, hoje eu estou montando um material. Eu tenho um material que dá para fazer um livro sobre formação de mercado. Legal. E automação de ordens. A gente está pensando agora no primeiro semestre de 2025 fazer um curso para quem tem um capital maior ou para gestores de como funciona toda a relação dos gradientes de tempo, gradientes de preço, que é uma outra coisa, como funciona o equilíbrio entre opções com gradientes e estruturas de taxa, e mais toda a sequência da automação de ordens. Então é um curso bem específico, talvez a gente queira fazer com uma parceria com uma grande corretora, porque é um material de ponta. E esse material, claro, gera um e-book, e esse e-book eu depois quero enriquecer com os artigos que eu escrevo de estratégia de mercado na Money Times. Então, quem quiser entrar na Money Times lá ver o meu artigo, é sempre um artigo de estratégia de mercado, sai um por mês. E ele é uma forma técnica, mas que possa ser absorvida pelo leitor. Boa, é isso aí. E para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, para quem quiser estudar com vocês, vocês estão com uma série de projetos aí, estão até com a Empíricos aqui também. Um espaço aí para vocês divulgarem o que vocês quiserem divulgar. Eu acho que a gente não é muito de rede social, mas a gente está nas redes sociais. Quem quiser acompanhar Falod, né? Não é Falov, né? @FLODI, @Falod. O Valério também usa pouco rede social. Usa pouco, abri há pouco tempo, val.clube. O Valério, eu sigo ele no Instagram. Pessoal que é fechado. Vida boa. Ali é fechado. Ele é fechado. Assim, na verdade, não é nem que eu não gosto, né? Às vezes não dá tempo, né, de fazer nessa correria aí. Mas
que o Valério falou, como você falou, a gente tem surgido uma demanda muito grande pela questão do gradiente linear, então a gente tem dado uma atenção especial nesse momento, né? E a gente acaba, dentro do projeto lá dos 10%, e de tempo em tempo montando uma turma dessas de gestão estratégica, a gente chama, né? Como é que eu pego a minha carteira, como é que a gente amarra essas velocidades do mercado para proteger o capital e dormir tranquilo, que a gente fala assim, né? Como é que a gente usa todas essas ferramentas do mercado? A gente costuma fazer 2 turmas por ano, né? Agora, ano que vem, aí, talvez lá em fevereiro, março. Vocês estão com turma aberta ou não? Não, só lá para março. A gente Tem faz, alguma tem lista ao de vivo. espera ou não? Não, acho que no meu Instagram deve ter um link lá, www.oeximioinvestidor.com.br. Eu acho que dá para colocar na lista de espera. Porque é um treinamento que a gente faz ao vivo, né? A gente usa a parte... Alguns dias a gente faz aula durante o pregão para mostrar essa dinâmica das opções. E alguns dias a gente vai para teoria, a gente faz à noite. Então, a gente costuma fazer... E não é um curso de opções em si. Não, embora vai ter tenha o renda conceito de fixa. opção, é a leitura que eu faço do desenvolvimento da Black & Scholes. Então, eu vou dizer o que é simetria positiva, o que é negativa, faça isso, não faça isso, quais são as operações vendidas, mas que no longo prazo dá ruim. Então, eu sou muito honesto lá dentro, por isso que eu não gosto de me misturar muito, né? Para não dar A gente treta, passa por ações, dividendos, renda fixa, opções, contrato futuro, né? contratos futuros. E o gradiente linear também nisso? O gradiente, na verdade... É o curso separado. Não, porque ali a gente está falando só de uma operação eterna. vamos Ali falar tem um assim. gradiente swing E trade. ali a gente já entendeu um gradiente swing trade. Não é day trade, não. Boa. Legal. Ive, quer fazer o fechamento hoje? Bora. Aí. Gente, então... Para. Para. Primeiro, eu acho que eu não fiz isso no começo, que o meu melhor tá falando. Lucas, Ive, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, de verdade, porque assim, no começo a gente estava falando, lá em 2017, 18 ou 19, que eu entrei na sala, falo assim, como é que eu podia estar falando para alguém, né? E é legal ver que a gente pôde ajudar um pouquinho vocês estão aqui hoje, né? Uma das maiores corretoras do país, um dos maiores bancos do país aqui já. E é uma satisfação muito grande para mim, uma honra poder ter sido convidado por vocês aí. Muito feliz, saiba que, assim como eu, o Valério, o André também tem essa felicidade muito grande de ver pessoas como vocês assim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela retribuição que vocês fizeram pra gente. E eu queria agradecer também o Lucas, eu já conhecia, a Ive estou conhecendo hoje, fazendo amizade hoje, então agradecer também estar aqui, convite. Né, E contem com a gente. É um podcast muito relevante, até nem de onde eu pensaria que estaria aqui um dia. Foi muito conteúdo. Mas é interessante sempre a gente falar isso, porque eu falo, quando eu comecei, eu nunca imaginaria estar hoje sentada no BTG fazendo um podcast ao lado de tantas pessoas assim, que agregam tantas coisas para as pessoas que principalmente que já estão no mercado e que estão começando hoje, né? Então, é um negócio, é muito diferente. Eu falei isso pro Ogro também, quando eu estive... eu acompanhei a pessoa, tava lá no começo, quando ele fundou o projeto, e aí um dia eu tive a honra de estar num podcast entrevistando ele. Eu já tô aqui entrevistando vocês, ao lado do Lucas sempre, é incrível, sabe? Então, real, acreditem sempre em vocês, sigam o caminho, porque o negócio vai longe, né? Não, a gente fala, passa um tempo. Exatamente, também diversas vezes eu me pego pensando, eu vou fazer em fevereiro eu vou fazer 4 anos de banco. E ao mesmo tempo, 4 anos atrás, eu tava lá no interior de Juiz de Fora. Vendo as aulas do Ogro, vendo o Falloge. Então, assim, cara, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que, é super bacana, um momento muito legal pra gente. E obrigado pela simpatia também, além das câmeras, né? A gente teve um almoço super bacana. E sempre que estiver aqui em São Paulo, dá um toque, vamos combinar de almoçar. Vocês estão vindo aqui direto aqui no prédio, a gente precisa fazer mais coisas. E com certeza, se eu rolar um convite futuro, a gente tem muito mais coisas para falar. Não, com certeza, com certeza. Parte 2 aí. Com certeza. Então, obrigado de coração. Portas abertas aqui para vocês. Vamos marcar mais almoço, vamos marcar mais jantar aí. E, aliás, sábado a gente se vê lá também, né? Que vai ter um churrasco lá do Ogro lá, que a gente vai estar lá. Estaremos lá. Ive, vamos aos encerramentos. Vamos aos encerramentos. Gente, então foi um prazer. Obrigado, Lucas, por estar aqui. O outro Lucas, foi uma honra estar no seu lugar. Não, ele perdeu. Ele vai ficar chorando depois. Fala, cara, queria estar lá. Gente, sigam a gente no canal do BTG Trader. Curta o podcast que tá incrível. Compartilhe. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Exatamente. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Juízo, hein?